minha gente, olha só quem está aqui, eu mais uma vez aqui, estou no podcast muito especial. Hoje eu tenho a honra de gravar um episódio maravilhoso, assim, com uma pessoa especial, com uma mulher, uma mãe atípica, e eu quero falar para vocês que, ó, já estou pedindo para compartilhar, mandar para os amigos, mandar para as famílias, um episódio maravilhoso da doutora Odonto, gente, ela cuida de dente. Quem não tem medo de dentista? Fala a verdade. Então, é meio assustador. A gente vai saber da história dela hoje, da maternidade atípica. Mas antes, eu quero que ela se apresente aí para vocês, porque eu acredito que ela atende muita gente aqui em Guarulhos, São Paulo. Então, vocês não vão ficar surpresos em encontrar ela aqui no podcast, porque é uma pessoa bem que tem muito conteúdo, né? Então, aqui no podcast a gente procura trazer pessoas que tenham conteúdo, qualidade. E eu estou na frente de uma pessoa que deu sorriso pro Kelvin, ué. Fica à vontade, se apresenta aí para as pessoas. Estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer o convite. Já faz tempo que a gente está tentando se organizar para esse dia chegou, estou muito feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Débora, eu sou odontopediatra, atuo em Guarulhos, e lá no meu atendimento eu atendo pessoas assim eu posso falar que até do Brasil, porque já veio gente de longe pra caramba. E aí eu fico muito feliz, muito honrada de a gente conseguir estar ajudando várias pessoas de vários lugares aí do estado brasileiro, né? Tenho 25 anos já de odontologia e uns 23 com pacientes com necessidades especiais. Vamos do início? Vamos saber da história dela, porque, olha, primeiro episódio hoje, ela vai contar quem é ela, de onde ela veio, e depois, ó, porque faz tanto bem para as pessoas, para as mães, para as crianças, mas a gente quer saber da vida dela. O primeiro episódio a gente tem que saber da vida, de onde você surgiu, de onde você veio, o nome de sua mãe, seu pai, de onde... Fala tudo sobre você. Vamos falar da vida da doutora. Você que não tem coragem de perguntar nada da doutora, hoje eu vou ter coragem de perguntar tudo para você. Fala um pouco de você. Desde antes de ser dentista, desde antes da maternidade, quem é Débora? Débora é filha do senhor Luiz Antônio e da dona Isabel, são dois educadores. Até hoje, meu pai ainda dá aula, com 76 anos, ele tem um cursinho lá no centro de Guarulhos. Então, eu cresci vendo os meus pais atuarem desde criança, adolescentes, jovens, mas na educação. E eu sempre vendo eles querendo as pessoas terem o que eles tinham de melhor para dar. Então, eu cresci vendo os meus pais quererem mostrar uma educação, não aquela beabá de todo dia, sabe? Sempre além do tempo. Meus pais são pessoas diferenciadas, posso dizer assim. Tanto que meu pai fez um cursinho para reunir os jovens de escolas públicas para poder ensiná-los o que ia cair nos vestibulinhos. Então, para colocar nas escolas técnicas. Então, ele falava que era um absurdo o jovem se formar e no terceiro colegial sem ter uma profissão. Sim. Então, ele foi atrás e conseguiu montar um cursinho onde ele colocava esses jovens de 14, 13 anos, estavam no 9º ano, que agora é o 9º ano, que era a 8ª série, para poder entrar no colegial técnico, né? Então, esse querer fazer o bem já é um olhar que eu tenho já desde os meus pais. Sim. Né? E a Débora cresceu também com um avô que perdeu um braço. Olha, com 40 e poucos anos. Minha mãe fala que ela estava me amamentando ainda, no resguardo dela, quando o meu avô foi limpar uma máquina da empresa dele. Ele era moedor de pó de pneu. Sim. E ele estava limpando e um funcionário ligou a máquina e moeu o braço dele. Nossa! Então, eu cresci sem ver nenhuma deficiência no meu avô. Para mim, era normal não ter um membro, porque eu nunca vi meu avô reclamar, meu avô sempre dirigiu, meu avô coordenou uma empresa com mais de 50 funcionários, pai de 9 meninas, né? Então, uma família grande da minha mãe, e aquilo sempre foi muito orgulho de ver meu avô. Nossa, meu avô dirige um carro automático porque ele não tem um braço. Sim. E aquilo sempre foi o máximo. E algo que sempre minha mãe cultivou, a gente nunca um olhar de dó,
né? Com o olhar de, ai, tadinho do meu avô. Eu nunca escutei minha mãe falar tadinho do meu pai, muito pelo contrário, meu avô sempre foi o máximo. Então, quando a gente se deparava na rua com alguém deficiente, com algum tipo de deficiência, a gente nunca teve esse olhar. A gente sempre olhou e falava, ele pode, ele vai conseguir. A gente sempre teve isso de animar as pessoas, que, olha, dá para vencer. E então, assim, Deus já preparava algo desde esse começo, isso eu tenho muito para mim, porque quando eu me tornei deficiente, que eu vou chegar nisso, eu olhava para mim, pensava no meu avô e falava, Débora, tá tudo sob controle. Seu avô não tinha um membro, você tá com seu membro, então vamos embora. Sim. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que já foi ali que já teve um aprendizado, desde que eu nasci, de ter essa convivência com esse meu avô, né, sem um braço. E também o que aconteceu de muito interessante na minha vida, que eu acho que nós estávamos, eu com 16, a minha irmã com 14, nós íamos sempre para São Luís do Maranhão, que nós somos evangélicos, então às vezes a gente ia congregar em algumas outras localidades, e lá no Maranhão a gente conheceu uma menina chamada Cristiane, e ela estava perdendo a visão. E meus pais, então, se ofereceram a trazer ela para São Paulo, onde tinha mais recursos, para a gente entender o porquê da perda daquela visão. E na época ela tinha uns 12 anos. E ela ficou em casa junto com a mãe dela, passaram uns 4 meses em casa, meus pais levaram ela tudo que foi médicos, especialistas, e infelizmente mesmo a doença dela não tinha retorno. Seus pais ajudou essa Sim, família? Trouxe eles para casa, elas ficaram em casa durante meses, todo o tratamento, tudo que onde indicaram, só que infelizmente não tinha cirurgia, não tinha mais nada para fazer, ela tinha uma hemorragia interna lá dentro da córnea, que ela foi perdendo, e a visão ia morrer aos pouquinhos. E realmente isso aconteceu ainda muito rápido. Quando ela voltou para o Maranhão, ela já praticamente não enxergava mais nada. E a gente sentiu muita falta dela. E aí, no final do ano, nós fomos passear sem meus pais, fomos com os irmãos da igreja, e aí, quando nós chegamos lá, nós ficamos sabendo que a Cristiane estava em ponto de ônibus, não estava numa situação boa. E aí, eu liguei para o meu pai e falei, pai, podemos trazer a Cristiane para casa de novo? Aí meu pai, não, por mim tudo bem. Minha mãe, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, vocês estão na escola, eu trabalho o dia inteiro, como é que eu vou cuidar dela? Ela é deficiente visual. E essa moça tinha quantos anos? Ela estava com uns 13 anos. Nossa. E a gente, não, por favor, por favor, por favor. E aí, sem minha mãe saber, meu pai por trás. Então, quando minha mãe foi buscar a gente, ela desceu da van, minha mãe quase teve um infarto. Meu Deus. E aí minha mãe falou para mim, dona Débora, já que você trouxe, ela é sua filha agora, você vai cuidar dela. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 para 16 anos. Olha só. E ali começou, então, ela virou a nossa irmã, né? E aí nós conseguimos escola para a Cris, o Lar das Moças Cegas, que a gente nem sabia que existia, começamos a pesquisar, e aí conseguimos colocar ela na escola. Então, nessa fase, já tinha os 16 para 17, passou um ano, e aí logo para 18 anos eu já fui fazer autoescola para poder levar a Cris para os lugares. Então, eu tive que ficar esperta. Você já era voluntária para o amor, na verdade, né? Exatamente. E aquilo me fazia muito bem. E antes de eu completar 18, a Cris, ela era pititica, era uma índia. Parecia uma indiazinha. E ela teve uma anomalia muito grande no seio. Um seio enorme, né? E aí eu comecei a ir atrás, perguntar como é que fazia para fazer plástica, porque aquilo eu falava, não, é muito pequenininha para ter aquele peitão. E aí me falaram do Hospital Brigadeiro. E eu lembro perfeitamente, eu pegar ela de manhã cedinho, Cris, vamos nesse hospital. E aí eu falava para minha mãe que eu ia, vou levar a Cris lá na escola dela, e nada. Levantava cedinho, fomos para a fila do Hospital Brigadeiro. E aí, lá no Hospital Brigadeiro, o médico atendeu, e eu era de menor, junto com uma criança, né? E você assumiu mesmo, né? O papel de mãe? Exatamente, como minha filha. E aí, lá eu expliquei todo o caso para ele, ele ficou olhando para mim, olhando para a Cris, aí ele falou, tá bom, eu vou fazer a plástica do seio dela, só que a sua mãe tem que vir assinar, porque você é de menor. Eu, sério, na minha cabeça, eu ia resolver tudo, e operar a menina, e tava tudo bem. Mas não, aí eu tive que chegar em casa e falar, mãe, consegui a cirurgia plástica para a Cris, só que a senhora precisa ir lá assinar.
E aí minha mãe foi até lá, assinou e nós conseguimos a plástica dela gratuitamente no Hospital Brigadeiro. Nossa. E ela voltou a ser uma menininha, porque aquele seio atrapalhava muito ela, né? Mas, assim, foi uma fase muito boa e que eu me apaixonei por aquele mundo do deficiente visual. E aí meus amigos viraram deficientes visuais, eu gostei de um rapaz que não enxergava e eu queria ajudar. E nessa fase eu prestei vestibular e passei para engenharia de computação. E fiz um ano e meio. Só que nesse processo, é o processo que eu ficava andando com a Cris, porque eu já tinha feito 18, eu podia levar ela em outros lugares, dirigir com ela para levar. E aquele mundo, eu falava, gente, como é que eu vou ficar fazendo engenharia de computação, sentada em frente ao computador? Eu preciso fazer algo que eu ajude as pessoas. Eu gosto de ajudar, eu quero, né? Eu não tinha uma ideia do que eu queria ainda, mas eu sabia que ficar em frente a um computador não era a minha praia. E aí eu falei para o meu pai, pai, não quero mais fazer engenharia. Eu quero fazer algo para ajudar as pessoas. Aí eu pensei em enfermagem na época. Aí meu pai, não, eu tinha uma tia dentista, e, poxa, faz medicina, faz odontologia. Medicina nunca foi algo que eu imaginei. Eu falei, bom, odonto, tá bom. E foi onde eu comecei a odontologia. Eu saí com essa vontade de querer ajudar, e eu falei, poxa, o odonto pode ser algo que eu realmente posso fazer a diferença aí na vida de várias pessoas, né? E Aí a Cris, começou o curso. comecei o curso, a Cris ainda morava com a gente, eu estava com nisso, eu já estava com 21 anos, porque eu fiz um ano e meio de engenharia, parei, fui fazer cursinho, né? E Eita. prestei a faculdade, que eu já estava com 21. Já namorava há um bom tempo, e aí, no metade do curso de odontologia, a dona Débora, com 21 anos, engravidou. Meu Deus do céu. E aí, meus pais evangélicos, né? Eu, uma menina só da igreja, que nunca tinha feito nada, nem sair. Meu pai falou: não, vai ter que casar. Vai ter que casar, vai casar. E tá bom, vamos casar, né? E eles fizeram tudo em 6 meses, em 3 meses, e casei. Olha só, casou. Tão Casei novinha. com 21 anos, estava grávida de 4 meses, quando eu casei, 4, 5 meses. Fui lá para minha casinha, já dirigia, né? Já tinha essa. Aí meu marido, na época, comprou um carrinho velho. E E a meu moça pai, ficou com seus pais? na verdade, ficou. Só que nesse mesmo período, ela também já estava uma mocinha, né? E ela queria namorar, queria ter a vida dela. E ela começou a falar com a minha mãe: ai, tia, eu quero namorar, porque eu tô gostando de fulano. E minha mãe começou a ficar muito preocupada, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, né? E aí ela, na escola que ela estava, era o dia inteiro, mas já poderia sair, ela já queria andar sozinha. E minha mãe começou a podar, falar: não, não pode, não vai. E aí ela pegou: eu quero ir embora para casa da minha mãe. Voltar. Eu quero ir para casa da minha mãe. E a mãe dela morava em Brasília, tinha saído do Maranhão, tinha ido para Brasília. Então meus pais falaram: tudo bem, você que sabe, né? Então, com muita dor no coração, eu chorei demais. Ela voltou para casa dos pais dela. E foi nesse período que ela voltou, que eu engravidei, que eu casei. E que eu casada, não estava nem 4 meses casada, eu sofri meu acidente de carro. Eu estava de 7 meses da minha gravidez. Durante a gravidez você sofreu um acidente. Exatamente, estava de 7 meses, uma gravidez tranquila. E eu bati, era um carro antigo, que deu um problema no cabo do acelerador, e para não bater nos outros, eu acabei batendo. Quem é de Guarulhos conhece, antigamente era o Hospital Brasil, já foi da Unimed. Eu bati no muro ali daquele hospital, porque eu entrei, eu vi que eu ia pegar a avenida, né? E aí eu virei ali uma contramão para não bater nos outros, eu acabei voando no muro. Isso foi em 2007, foi o pior acidente de 2007. Foi televisionado, teve helicóptero. Mas meu pai, eu liguei, a pessoa que vieram, né, quando eu bati o carro, eles vieram perto de mim, era uma fala que eu falei, o telefone de casa, o nome do meu pai. Então eles ligaram e falaram: olha, sua filha sofreu um acidente, vocês precisam vir para cá. E meu pai conta que ele ficou rodando por aqueles quarteirões todos ali atrás do meu acidente, mas eles viam bombeiro, carro, mas ele nunca imaginou. E aí até que a minha irmã falou: pai, só pode ser ali, vamos parar, vamos até ali. Então meu pai conta que quando ele chegou, ele viu aquela multidão, né? Ele foi pedindo licença e ele já viu o carro verde, uma Brasília verde. Ele falou: é o carro dela. Então, quando meu pai foi se aproximando, um bombeiro parou na frente dele e falou: não pode passar.
E aí, quando o bombeiro olhou para meu pai, ele, você não é o professor Luiz Antônio? Ele, sou. Ele, não, professor, eu fui seu aluno. Ele falou, então, mas a moça que está naquele carro é minha filha. Aí o bombeiro falou, então vem comigo, mas eu não tenho boas notícias. Ai, meu Deus. E quando meu pai se aproximou, ele já me viu coberta. Eu já estava coberta. E eles falaram, olha, a gente já fez e a gente não acha nada, não vê mais batimento cardíaco, a gente acha que ela já partiu, mas eles estão ainda ali olhando. E você grávida, né? Eu estava grávida. Meu pai só viu a minha mão caída. Nesse dia eu tinha ido almoçar na casa deles e eu estava com uma blusa mais justa e eu peguei uma polo dele. E aí eu estava com a blusa do meu pai, que ele reconheceu até pela blusa dele. Mas quando meu pai me viu, meu pai conta que caiu de joelhos, né? E pediu para Deus misericórdia, que Deus não me levasse. E nesse pedido que ele está de joelho orando, eu ergo meu braço. E os bombeiros falam, ela voltou. E aí eu fiquei muito tempo presa nas ferragens, né? Então eu acabei tendo uma osteomielite, uma fratura exposta de fêmur, de tíbia, explodiu o joelho, e a bebê acabou tendo um sofrimento fetal, e ela acabou então tendo ali uma hidrocefalia, e que consequentemente veio a paralisia cerebral. Então dali eu já saí direto para o HMU, e dali para frente ocorreram os milagres, né? Esse primeiro milagre do pedido do meu pai, quando eu entrei no hospital, que os médicos vieram e eu estava ali desacordada, não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que o médico falou, Débora, entre o seu bebê e a sua mãe, entre a sua vida, seus pais optaram pela sua vida. Então, a gente acha que seu bebê não vai vingar. Isso eu lembro essa frase de seu bebê não vai vingar. E aí que eu falei, meu Deus, eu acho que é grave. Aconteceu algo muito grave. Você achou que era grave. Falei, deve ter sido algo muito grave. O que está acontecendo? Que esquisito, que estranho. Porque eu não estava dentro, né? A gente fica muito desnorteado. E quando eu acordei, porque aí já tiveram que me dar anestesia geral, eu fraturei a mandíbula, né? Então eu tive que pôr uma placa e 8 parafusos, mas ninguém queria pôr em mim porque eu estava gestante. E nessa primeira cirurgia que foi para imobilizar minha perna, já foi uma anestesia geral. Então eles já avisaram meus pais, olha, se a bebê sobreviver, vai ter alguma sequela, porque já foi uma anestesia geral com ela grávida. E ali eu acordei com um tijolo, sei lá o que, na minha perna, aquelas gaiolas, com a boca toda presa, porque estava quebrado e não tinha buco maxilo lá para me socorrer. E dali, meus pais começaram a ir atrás de outros hospitais, porque até onde poderia fazer no HMU, eles falaram, ó, daqui para frente não tem mais o que fazer. Precisa achar um buco, precisa ver alguém para essa perna. E eu acabei indo para o Hospital do Paris, e aí lá que eles, então, cuidar de você. E fizeram esse atendimento, eu grávida, e aí, da minha boca, quando não tinha buco, eles começaram a acionar, o buco que tinha lá estava viajando, e eles falaram para minha mãe, olha, nós vamos dar alta para ela, porque não tem, a perna já está operada, não tem muito mais o que fazer. Minha mãe, mas e a boca? Ah, não tem o que fazer. E aí, nessa noite, passou um médico, entrou um médico de mochila, cabelão comprido, entrou, olhou meus exames, falou, é essa moça? E eu estava ali já, né, sempre muitos remédios. E aí ele olhou, aí ele falou para minha mãe, ó, vem cá. Aí levou minha mãe para o lado e falou, eu não dou 24 horas para sua filha. Ela está totalmente contaminada, está cheia de pus na boca dela, ela está gestante, ninguém vai pôr a mão nela e eu não ponho mão no paciente de SUS. E aí minha mãe agarrou nele e falou, doutor, vê o quanto o senhor quer, eu venho do carro, o que o senhor quiser. Ele falou, não, de jeito nenhum, isso daí ela não vai dar certo, não vou pegar esse caso. E aí ele saiu, eu ia ter alta no outro dia, e minha mãe passou aquela noite de joelhos do meu lado. E aí, quando foi 6 da manhã, veio uma plaquinha que eu estava de jejum. Minha mãe achou já estranho, porque eu ia ter alta. E aí, o diretor do hospital veio e falou, olha, o doutor que veio aqui ontem ligou agora, de madrugada, e falou que ele vai vir para operar sua filha. A gente não sabe por quê, mas ele está vindo para operar sua filha. E aí ele veio e falou para minha mãe, vocês sabem rezar? Ele usou esse termo. Então, reza. Reza, porque eu vou tentar fazer alguma coisa por ela. Eu nem sei por que eu estou fazendo aqui. Né? Então, a gente vê Deus ali atuando, né? E eu fui para o centro cirúrgico, não podia ser anestesia geral, porque eu estava grávida, ele não queria. Então, foi tudo local. E ele gritando com a minha bebê,
falando, vamos, Júlia, tem que ficar boazinha, ficar quietinha, vamos lá. E ele acabou operando toda a minha boca, para depois de um mês, a Julinha vir a nascer em outro hospital, em outra situação que eu já estava um pouco melhor, ainda tinha ferros na perna, que a perna rendeu. Você ficou com gaiola? Fiquei, eu operei muitas vezes, porque eles queriam tentar salvar meu joelho. Mas eu tive uma osteomielite, né? Eu tenho uma osteomielite crônica, porque eu fiquei presa nas ferragens, essa bactéria foi para o meu osso, e devido a essa infecção, não fechava minha perna. Então, eles fizeram a opção em fazer uma artrodese de joelho, falou, ó, vamos deixar duro o joelho dela, ela não precisa fazer essa força, para o osso do fêmur colar. Então, quando colou o osso do fêmur, o joelho já estava colado, então eu não dobro uma perna, né? Então, ali, obviamente, as limitações, depois que eu fui ver o que queria acontecer, mas até então, tá bom, era minha perna e eu até hoje sou muito grata por eles terem deixado, porque eu tive várias indicações de amputação, várias. Mas esse médico aí falou, não, vamos tentar fazer dessa forma para dar certo. E aí a Julinha veio, depois de eu sofri esse acidente em setembro, comecinho de setembro, e foi dia 4 de setembro, e ela nasceu em outubro. Né? Meu acidente foi dia 19 de setembro, e a Julinha nasceu em outubro. Então, eu passei por várias cirurgias nesse quase um mês, né, até ela nascer. Ela nasceu, já vários irmãos da minha igreja já tinham sonhado que era uma menina, que nós não sabíamos. Então, eu sabia que ela ia nascer e ela ia sobreviver, mesmo os médicos falando que ela não iria sobreviver. Eu passei quase 12 horas escutando o médico falar na minha cabeça, o plantão inteiro dele desenhando o cérebro dela, falando que ela não tinha cérebro, que ela não ia nascer, que era para eu estar preparada, que ela já ia nascer morta. E eu estava cheia de ferro na boca, eu só sorri. Era ferro na boca, era ferro na perna. E tinha que ser parto normal, tá? Não podia ser cesárea por causa da minha infecção. Então, eles estavam induzindo meu parto, por isso que demorou tanto. Mas eu estava muito feliz e grata, porque eu já sabia que ia vir uma menina. Eu já tinha certeza que já tinham sonhado, e eu tinha isso dentro de mim muito forte. Meus pais do lado de fora ali em oração. E eu sonhei, antes de ir para esse hospital, que eu vi um médico entrando e falava assim para mim, eu vim para resolver o seu problema, viu? E nessa troca de plantão, esse médico me torturou, entrou essa pessoa que eu vi no meu sonho, eu reconheci, e ele olhou para mim e falou, eu cheguei para resolver o seu problema, viu? E ali eu vi Deus, e eu falei, agora vai dar certo. E não deu 10 minutos o plantão desse médico, ele já me levaram, minha bebê nasceu. E a médica que ficou esse tempo todo acompanhando, ela saiu depois, meu pai conta, com os braços para cima, falando, o bebê da Débora nasceu, o bebê da Débora nasceu, tipo, exaltando, porque para eles todos foi um baita milagre, né? E ainda o médico, eles tiraram a minha neném muito rápido, eu não vi no momento, e eu falava, eu quero ver minha filha, eu quero ver minha filha, não importa como, eu quero ver minha filha. Mas eles saíram e rapidamente já voltaram e falaram, Débora, ela é a bebê mais linda da maternidade. Perdão, gente. Meu remédio. E aí ela veio bem, ficou alguns dias na UTI para poder ganhar um pouquinho de peso, mas logo em seguida a gente já veio embora com ela, uma bebê pequenininha. Mas nós já sabíamos, né, que ela tinha nascido realmente com paralisia cerebral. Aí chegou a Júlia. Chegou a Júlia. Ai, meu Deus. Chegou. E aí, eu estava no primeiro ano de odontologia, né? Eu estava nas férias da odonto quando aconteceu tudo isso, então eu tive que parar a faculdade. Então foram esses 6 meses, né? Eu sofri um acidente em setembro, então eu estava até cursando, então eu tinha que terminar aquele semestre, eu não consegui terminar aquele semestre. Mas para vocês verem, né? Parece tudo enorme, tudo isso. Mas em fevereiro do outro ano, eu estava dentro da sala de aula, de cadeira de roda, cheia de ferro na perna, ainda precisando fazer várias cirurgias. Mas o médico falou para minha mãe, volta com ela para estudar, porque senão essa menina vai pirar, porque mudou toda a vida dela, né? Ela tem uma bebê que ela vai ter que ter cuidados especiais, ela vai ter muitos cuidados. Mas aí, quando ela nasceu, você já sabia? Já. Que ela ia vir com diagnóstico? Já, porque a gente já tinha tudo isso, né? Obviamente que a gente crê num milagre, a gente sempre quer
Deus vai fazer acontecer e vamos embora, o que Deus fizer tá bom. Então, tudo, a primeira coisa, para vocês terem uma ideia, né? Daí a gente volta lá na Cris, aquela menina cega que eu cuidei. A Sim. primeira coisa que vieram falar da minha menina é que ela não ia enxergar. Ah, ela vai ser deficiente visual. E aí aquilo pra gente foi tão natural, foi nada. Sério, porque assim a gente conviveu anos com uma Sim. deficiente visual, feliz e contente. Estudou, estava lendo, estava escrevendo, né? O Braille, comprou uma maquininha. Então, assim, meus amigos eram, né? E aí já foi um propósito, né? Porque você conviveu com ela e você não conseguia enxergar deficiência nela. Nenhuma. Porque quando o médico falou, ele achou que ia ser, a gente O falou, impacto para você isso? ia ser uma coisa tão Ah, diferente para você, foi uma coisa. Não. Olha que Foi interessante. muito tranquilo e a gente falou, a gente já conhecia o Instituto Laramara, né? Eu já conhecia tudo de deficiência visual. Então, quando eles falaram isso, a gente já sabia para onde ir, a gente Sim. não estava perdido em nenhum momento. Então, eu falei, mãe, vamos fazer isso. E eu estava toda arrebentada, então minha mãe tinha eu, tinha a nenê. Né? E que bom que você tinha esse entendimento, né? Porque as pessoas que não têm ligação com crianças com diagnóstico, ou seja, algum parente, alguém que seja ligado, eles têm essa dificuldade de enxergar que a gente não precisa que aquela criança ou aquele parente seja perfeito aos olhos da sociedade. Exatamente. A gente não vê, a gente não consegue, né, enxergar limitação, deficiência. Exatamente. E isso é muito bonito, porque você, uma menina nova, Sim, já conseguiu. Olha só, ela já conseguiu amar uma menina, já pegou a menina para ser mãe da menina. Sim. E aí, daqui a pouco, vem uma criança atípica para você. Olha só, com diagnóstico. Exatamente. Então, isso é bem interessante, né, na sua vida? É. E você cursando o odonto. E aí eu tive que ir para o outro ano, e lá na faculdade, não me perguntem como, mas eles me transferiram para o segundo ano sem ter terminado o primeiro. Eu fui com os meus amigos, só que aí eu tinha que fazer as matérias que eu não fiz naquele semestre à noite. Então eu passava o dia na faculdade, porque meu curso era integral. Era o último ano de 5 anos de odonto integral. Então eu passava o dia e mais à noite eu tinha que fazer as matérias que eu não terminei no outro semestre. E aí é onde eu falo, onde a minha família foi tudo, né? Porque meus irmãos me deixavam na faculdade de manhã e só iam me buscar à noite, né? Muitas vezes eu fiquei 2 anos na cadeira de roda, então eu tive os amigos que me levaram, que me carregavam, meus irmãos iam na hora do almoço para me dar comida, ou iam me buscar e depois iam me trazer de volta. Então, você teve um apoio, né? Muito apoio. A sua família foi esse apoio? Foi totalmente, totalmente. Sem eles, hoje, eu não seria absolutamente nada. Eu lembro que no segundo ano, quando eu estava na faculdade de cadeira de roda, eu tinha muitas dores, a minha perna ainda estava quebrada. Então, eu tive vários amigos que chegaram e falaram, para, né? Tranca, depois você volta. Para que você está fazendo isso? Tem uma bebezinha em casa. E quem ficava com a bebezinha? Minha mãe, ela abdicou a prefeitura, ela trabalhava no Estado, ela pediu baixa, quase 20 anos de Estado, para poder ficar com a minha menina. E ela trabalhava só num meio período e o outro ela ficava com a Júlia. E aí eu tinha a minha irmã, que já dirigia, que eu levava para as terapias que tinham que ser levadas, né? E o meu irmão, que aprendeu a dirigir rapidinho, que também tinha que saber, que meu pai trabalhava o dia inteiro, né? Então, ficava aquela correria. Meu irmão acabou se tornando fisioterapeuta. Por conta das situações? Exatamente. Ele fez colegial técnico em mecânica, mas acabou virando fisioterapeuta, né? A minha irmã fazia já direito, continuou, mas ela até depois embarcou, já é terapeuta, acho que também por tudo que a gente passou, acabou indo para essa área de ajuda. Você tem quantos irmãos? 2. Tem uma irmã e um irmão. Eu sou a mais velha, tem a minha irmã do meio, e o Luiz Fernando é o caçula e a Cecília, que é a do meio. Sim. E, então, assim, eles foram o suporte para poder... Para você acabar os estudos. Exatamente, Na verdade, eu só fui sair da cadeira de roda, eu estava já no 3º ano na faculdade, e depois eu fiquei na muleta quase 2 anos. Eu terminei, faltava 6 meses, eu acho que quando eu larguei realmente a muleta, que eu consegui andar, ainda aprendendo, que eu tive que aprender a andar, né? Porque 2 anos de cadeira de roda você esquece, você não tem mais musculatura. Eu estudei na Universidade de Guarulhos, lá tem o centro de fisioterapia, foi lá que eu aprendi a andar, porque nesses meus intervalos de aula eram os horários que eu tinha que fazer fisioterapia.
Eu não podia Nossa, faltar. mas você é guerreira, digamos que é guerreira, hein? Eu não Aí podia é faltar. Então, opa, tem aula vaga? Você vai lá para físio. Porque todo mundo me conheceu na faculdade, a minha história. Então, todo sim. mundo me abraçou, né? Meus professores da universidade, a fisioterapia da universidade. A minha filha fez também físio, porque era o momento que eu também podia estar fazendo e a Julinha também está para estar mais pertinho de mim. Sim. Então, assim, foi muitas coisas que acabaram me acolhendo, minha família nos acolhendo, para eu conseguir ter o suporte de continuar. Mas e como é que você conseguia ter força para tudo isso, assim? Porque olhando de fora é muita coisa, né? Sim. Então, primeiramente, eu sempre conversei muito com Deus. Meus pais me ensinaram muito isso, né? Eu, como eu te falei, já venho de uma família forte, uma família muito determinada. Meu pai tem uma fé gigantesca, então nada na minha casa, qualquer problema que toda casa tem, suas Sim. lutas, seus problemas, eu nunca vi meu pai e minha mãe se abalar ou chorar, sempre oração, sempre com muita resiliência em tudo que nós vamos fazendo, e eu aprendi sempre a ser muito grata. Então, eu aprendi que tudo que Deus faz é bom. Então, eu nunca me senti, que droga, que chato. Óbvio, né? Eu peguei uma fase de 21 anos, você está na flor da idade, eu ia começar a viver mesmo ter engravidado, mas eu tinha planos, né? Meu marido, pai da Júlia, ele não deu conta, porque ele era novinho que nem eu, ele foi embora. Ele foi embora? Ele foi embora. Mais um que foi embora? Exatamente. Aí pronto, porque gente. Assim, era uma filha deficiente e uma mulher deficiente, Sim. porque ele não sabia se eu ia andar, o que ia acontecer comigo. Então, que depois, quando ele me viu em pé, ele implorou para voltar. Né? Mas até então ele tinha desistido de você e da criança. Tinha. Ele ia me visitar a Julinha muito assim. Raríssimo, né? Só depois que ele ficou sabendo que eu estava namorando, aí ele despertou, ela voltou. E ele tentou por várias vezes tentar voltar. E Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, tão maravilhoso comigo, porque por ter essa vida cristã, ter crescido, eu cresci com aquela base de ter a minha família, de ter meu lar. Eu engravidei antes do que deveria ter engravidado, mas eu já estava pensando em casar, em ter a minha casinha. Então, eu queria aquilo, né? Eu tive esse exemplo dos meus pais. Sim. E eu queria formar isso. Então, eu pedia para Deus, meu Deus, olha, não deu certo com esse moço, mas eu quero tanto um marido bom. E quando você se sentiu, porque ele te largou e largou a criança, como é que você se sentiu assim? Um lixo, né? Uma porcaria. Na hora eu falei, ixi, já era, nunca mais vou arrumar alguém. Eu, manca, destruída, com uma criança deficiente, já era, não vou conseguir ninguém. Tanto que eu demorei muito tempo para tirar minha aliança, muito tempo. Mesmo sem ele? Mesmo sem ele. Eu achava que a qualquer momento ele poderia voltar. E aí meus amigos da faculdade, né? Principalmente tem uma amiga que chama Paola, que é minha amiga até hoje, e ela ficava inconformada. Mas com razão, né? A Paola... Todo mundo queria me bater. Eu lembro que a minha aliança, quem tirou do dedo foi meu professor de radiologia. Meu Deus. Que eles me viam chorando. Para com isso, pelo amor de Deus, você não é uma perna. Eu escutei muito isso. Você não é uma perna. Você é incrível, você é uma pessoa. Só que é muito difícil, né? Mas dentro de mim é sempre aquilo da gratidão, do tá tudo bem, tudo vai melhorar, isso vai passar. E aquilo que eu estava falando antes, né? Que quando os meus amigos falam, desiste, para da faculdade, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu não posso parar a faculdade agora? Olha, eu morro de dor, às vezes eu vou com os remédios, eu tenho sono, como que eu vou atender os pacientes com essa minha perna? Minha perna, quando a minha osteomielite vazava demais, e às vezes molhava a minha calça, eu enfaixava, né, e molhava a calça da secreção que saía. Eu falo, como é que eu vou atender? Eu trabalho com a saúde, vão ter nojo de mim. E minha mãe olhou bem para mim nesse dia e falou, filha, você machucou o quê? Eu falei, minha perna. Ela falou, a sua cabeça, você bateu, foi abalada, você está com algum problema na cabeça? Eu, não, mãe. Então, você vai continuar a estudar. Olha só. Porque a sua cabeça salvou, a perna vai sarar. Agora, a sua cabeça precisa estar bem. E está bem, você vai para a faculdade estudar. Então... E deu um choque de realidade. Eu falei, realmente, né? É a minha perna. E já pensou se eu tivesse parado? Porque você se acomoda, né, gente? Sim, mas o mais interessante é o que acontece, muita luta, na verdade, né? Foi. É muita luta, e aí é onde entra
A gente está só no primeiro episódio aqui do podcast, ela está falando sobre ela. Não tem como eu fazer o primeiro episódio com alguém que eu quero saber, que eu quero que venha fazer conteúdo aqui no podcast, que venha só falar aquilo, determinado assunto. Mas, assim, na verdade, tem pessoas que vai ter a vida moldada com a sua história de vida. Você entende isso? Entendo. Você entende que tem pessoas que estão ali assistindo. A responsabilidade de você dividir, compartilhar sua história de vida, sim, antes de você ser dentista, antes de você ser uma profissional. Exatamente. Porque ali já tinha um propósito, né? Olha o tanto de coisa que você passou para chegar a ser dentista, e às vezes a pessoa vai ali no seu consultório e não tem noção do que você passou. Né? Então, isso que é interessante, porque é muito bom ter você como dentista, mas a sua história pode moldar. Sim, vidas. Eu tô chocada, porque é muita coisa, hein? E eu vou falar para você que, assim, eu já me choquei muito de ver as pessoas falarem isso para mim, porque a gente não se enxerga desse jeito, sim, né? Eu sou, como eu disse, eu sempre sou muito grata, e eu vejo as coisas hoje, claro, aos 50 anos, né? Minha maturidade mudou. Você já tem 50? Eu já fiz 50. Nossa, gente, a mulher tá sarada. Fiz 50 em fevereiro. Tá muito boa, tá muito inteira. Obrigada. Só. Obrigada. A gente luta. Jejuns intermitentes. Vou falar sobre isso. Mas, assim, em meio a tanta coisa, você conseguiu acabar a faculdade, em meio a tantos detalhes. Exatamente. E eu, graças à minha família, né, aos meus amigos. Hoje, meu ortodontista que trabalha comigo, ele estudou comigo na faculdade e ele me empurrou muito na cadeira de roda. Eu usei um aparelho na minha perna que fazia crescer, porque minha perna ficou mais curta, eu perdi muito osso, então ela ficou quase 5 centímetros mais curta. Então, eu cheguei a usar uns sapatos que a minha mãe fez, uns tênis, para eu não ficar tão manca, né? E aí eu achei um doutor lá em Jundiaí que fazia o aparelho para alongar a perna, que é o Elizarov. Só que esse Elizarov já era meio que famoso, mas não podia ter infecção. Então, onde eu ia, as pessoas falavam, tem o Elizarov, mas você tem infecção, não pode. E aí a gente foi atrás do cara que fez o Elizarov, que é o Dr. Bon Giovanni, que ele estava atuando em Jundiaí. E aí, quando ele olhou minha casa, ele falou, é loucura, mas eu vou encarar. E pôs o Elizarov na minha tíbia, que é raro isso, né? Pelo menos na época que eu fiz, a gente está falando isso, gente, estou com 50, né? Eu tinha 21 anos, quando eu fiz o Elizarov, eu estava com 23 para 24. Então, ele falou, vamos tentar. E aí, eu tinha que abrir com uma chavinha. Ai, todo dia eu que alongava. E aí, virou a festa do caqui com meus amigos da faculdade, todo mundo queria abrir, né? Era a hora, vinha meu amigo, hoje sou eu que abro a perna da Débora, hoje sou eu, e hoje sou eu. E o dia, quando eu voltei lá com o doutor para fazer meus exames, a perna tinha crescido 3 centímetros a mais. Meu Deus, você ficou feliz? Não, né? Porque eram só 5, eu cresci 7. Aí a perna era curta, cresceu mais. Meu Deus do céu. Aí, Débora, eu perdi as contas. Aí agora vai ter que voltar. Então, o que era para eu ficar quase um ano, eu fiquei quase 1 ano e 8 meses. Eu tive que voltar e encurtar a perna de novo. Mas foi nesse período. E o negócio cresce mesmo? Cresce. Hoje eu manco, mas não por ter diferença de perna. Sim. É porque eu não dobro o joelho, então eu tenho que compensar no quadril. Então, tem pessoas que me conhecem há muitos anos, eu trabalhei no pronto-socorro lá em Cubatão, que eu fui concursada. Muita gente chegava, ué, machucou a perna, doutora? Eu brincava, já tem 15 anos, já tem 20 anos. Porque dependendo de como eu estava cansada, ou o sapato, se é um saltinho ou um tênis, aí parece que eu manco mais. Sim. Mas tem pessoas que às vezes nem percebem, né? Mas eu tenho essa limitação. Mas assim, eu tô chocada, viu? Ela aparece mais porque eu tenho uma perna bem longa, né? Então, uma vez eu fui no médico, quando eu falei da minha perna, a sugestão dele era, não, vamos diminuir a outra. Diminuir a outra. Oi? Você é mó grandona, qual o problema de você ficar mais baixinha? Eu falava, gente, como assim? Não, deixa a perna boa, vamos só investir na que tá zoada, né? Sim. Deixa só essa daqui. Mas foi algo assim para mim de todas essas fases de médicos, e também tudo muito caminhado por Deus, porque assim, era uma pessoa que falava e a gente ia atrás e a pessoa aceitava com muita oração. Isso é uma coisa também que eu acho muito importante a gente falar, né?
para quem vai a igrejas, para quem tem uma comunidade. Gente, a oração é tudo. Então, eu sempre falo para meus pacientes, seu filhinho está doente, manda mensagem para a gente saber, para a gente orar. Orar é muito importante. Quando várias pessoas oram, parece que fica muito maior. Então, eu tive uma igreja toda orando por mim. Eu tive amigos orando por mim. Então, isso também, sabe, carrega de eu vou falar energia, que é o que todo mundo mais entende, né? Mas é uma graça muito grande quando você tem esse poder da oração. E a oração move montanhas, né? Então, eu vejo que eu fui movida. Eu era uma montanha, gente, emperrada, porque não era para dar muito certo, não. Mas e acredito que essas pessoas que te carregaram no braço, né? Na verdade, te deram a mão, o apoio, foi Deus, né? Foi. E isso é uma questão que a gente, que é cristão, a gente tem que ter noção que Deus age com pessoas. Exatamente. Deus não vai mandar anjos invisíveis para carregar você, para te dar um apoio, né? Os anjos estão aqui. A gente é ser humano, a gente precisa um do outro, do toque. Você está precisando de alguma coisa? Estou com você. E então, querer ser usado. Sim, deixar ser usado, né? Exatamente, eu falo isso para minhas amigas. Vocês deixaram, que elas falam, imagina, você quer ser eu? Não. Vocês deixaram, eles quiseram também, me ajudar, me olharam com esse outro olhar, porque nós éramos tudo muito jovens. Eles não tinham obrigação nenhuma de carregar meu material, minha cadeira de roda, de estar me sustentando ali para lá e para cá. E eu tenho uma amiga que teve filhas que estudaram comigo que tem nome de Débora. Nossa! Né? Colocou o nome da filhinha de Débora. E eu falo, caramba, pessoas que que a gente tem um grupo, eu vejo carinho. Você, nossa, como você falou, você é meu exemplo. Quando eu estou ruim, eu lembro de você na faculdade, eu lembro como você foi. Eu falo, caramba, eu fui tudo isso. Mas assim, eu fui usada por Deus para poder mostrar o amor dele. Sim. Isso é muito lindo. Isso é o importante, da gente saber que essas lutas, quando essas provas vêm, que nós estamos sendo usados, mas não é que é castigo, que é para o mal, porque tem gente má, né? Que aponta, que fala. Não, é muito pelo contrário, para Deus utilizar da gente para mostrar esse amor, para dar testemunho, para mostrar como ele é vivo, como ele vem e intercede, porque ele fala, ele vem, revela para a gente. E eu, inocente, né? Falei para você assim, a gente vai gravar só 30, 40 minutos. Sim. Pelo amor... gente, pelo amor de Deus, ela nem chegou na metade da história ainda. E aí eu falo para você, olha só que impactante, né? Descobrir essas verdades sobre sua vida. Logicamente, você vai falar sobre a sua maternidade, mas olha antes, olha tudo isso que você veio viver. E tudo isso me tornou uma mãe diferenciada, vamos dizer assim. Né? E não é a mãe, a pessoa já estava você já, na verdade, você já era assim, né? A pessoa foi a maternidade vem para somar, mas assim, você já era uma pessoa que tinha muita vontade de viver, né? Exatamente. E aí, você acabou o curso, como é que foi? Acabei o curso, na verdade, eu tenho que falar, né? Porque no último ano foi no penúltimo ano eu conheci meu esposo, quando eu estava com os ferros na perna. Sim. E eu falava para Deus que eu queria ter uma família, né? Que eu falei para vocês que eu queria ter uma família, então eu falei assim para Deus: Senhor, coloca um homem na minha vida que goste de mim com esses ferros na perna. Meu Deus. Aí minha mãe falou: você tem o que na cabeça? Não viaja, você tá com esses ferros, não vai poder sair. Como que você vai conhecer alguém, Débora? Por favor, eu, não, mãe. Imagina se alguém gostar de mim com esse ferro na perna, essa pessoa vai gostar de mim. De qualquer jeito. O resto da minha vida. Sim. E Deus preparou, né? Porque... E aí, como foi? Olha só. Agora é minha fofoca. Agora vem o romance aqui. Agora como foi? E olha que linda. A sobrinha dele já cresceu na minha casa. Né? E eu nunca conheci o Sidney, nunca tinha visto o Sidney, mas ela sempre falou do tio dela. Porque meu tio é legal, porque meu tio... E só que o tio casou novinho. Sim. Casou muito novinho, foi morar em Bragança. Então, toda vez que eu ia na casa da mãe dele, eu chamava a mãe dele de vó, hoje é minha sogra. As irmãs dele de tia, ainda até hoje chamo elas de tia. Mas eu cresci na casa dele, sabendo dele, e ele sabendo de mim. E ele soube da minha história, do meu acidente. E vocês não se conheciam? Não, só de vista. Mas nunca conversei, porque quando eu já tinha idade para paquerar, eu já engravidei, casei e sofri meu acidente, né? Que 21 anos, ele já era um pouco mais velho e ele casou e foi morar.
Só que ele se separou e voltou para a casa da mãe dele. Quando ele voltou para a casa da mãe dele, já tinha acontecido tudo isso comigo, eu já estava separada, e numa festa de 15 anos da sobrinha dele foi que nós nos deparamos. E eu sempre fui desse jeito aqui, falante. Eu gosto. Mas e aí, quando você viu ele assim, que vocês conversaram a primeira vez? Nada? Na verdade, eu queria alguém para dançar forró comigo. Meu Deus, é forrozeiro. Eu sou. E aí, eu peguei a Julinha que estava no meu colo e dei no colo da namoradinha que estava com ele, da mocinha que estava com ele. Você segura ela? Ah, seguro. Aí pus a Júlia no colo dela e a Julinha, a minha menina, era uma PC tetra, né? Então não tinha controle de pescoço, toda mole. Quando você põe no colo de alguém que não sabe segurar, você tá, né? E no saco de batata. A menina tentando segurar a Júlia. Eu falei, segura ela aí um pouquinho. O Sidney, que aí já estava íntimo, sem nunca ter visto ele. Vamos dançar. Vamos dançar aí. Maior respeito, porque eu era a Débora, que sofreu acidente, que tinha uma filha especial. Era de vidro, digamos, aquela coisinha. A filha, né, do meu pai, é diácono da igreja. Conservador. Né? E aí, tipo, ele tava ali, tava aqui dançando forró. Aí meu Deus. Eu virei pra ele e falei, ô Sidney, não é assim que dança forró, não. Ele, não, eu falei, minha coxa. Aí ele, quê? Eita! Aí família doida, essa mulher doida. Neste dia, ele se apaixonou. Estava indo embora, ele veio no carro, aí ele falou para mim, vamos sair? Aí eu olhei para a cara dele, eu falei, não. Ele, por quê? Eu falei, porque eu vou fazer uma cirurgia daqui 15 dias. Aí ele falou, Eu falei, e não vai dar para eu sair. Aí a minha irmã falou, mas a minha irmã ia casar, ia ter a despedida de solteiro. Ela falou, mas vai ter minha despedida semana que vem, você pode ir, tá convidado, Sidney, pode ir. E ele foi. E aí a gente só conversou, ficamos amigos, e ele sempre foi muito bonzinho. Quem conhece o Dr. Cid sabe que ele é daquele jeitinho bonzinho, calmo. Só que, imagina, você não conseguiu... Não, porque ele é uma pessoa quietinha, na dele, eu sou falante. Mas e ele... Será que ele já sentiu alguma coisa? Na hora. Ele falou que algo tocou nele, ele tocou. E aí, o Sidney foi uma pessoa que o Sidney fumava, o Sidney era motoqueiro. Nossa! Ele foi uma pessoa bem do mundão. E quando ele veio para conversar comigo e pediu, eu falei para ele, não viaja, não tem nada a ver. Primeiro que você fuma, eu jamais vou ficar com alguém que fuma por causa da minha filhinha que é especial. Segundo, que você anda de moto, você tá como uma manca, vai namorar com um cara que anda de moto. Não viaja. E ele ficou insistindo. Então o Sidney virou meu amigo. Seu amigo. Um parceiro que aí ele vinha à noite para me ajudar a estudar, começou a digitar os meus trabalhos. Eu tinha TCC da faculdade e ele vinha fazer. Meu amigo. E eu, muito folgada. Meu amigo, você estava folgando com ele, né? Folgando ele, meu amigo. E aí ele ficou insistindo, vamos namorar. E eu com aqueles ferros na perna. E eu falei, gente, esse homem... Eu falei, mas aí a minha mãe falou, você não fez isso que você pediu para Deus, não? Você tá com os ferros, já tá quase um ano, esse moço tá atrás de você há tanto tempo. E aí? E eu, não, mas a gente não tem nada a ver. A gente não tem nada a ver. Mas aí, o cara de pau, falei, não, Deus, então vamos lá. Eu fiz uma lista com 30 itens. E entreguei para ele e falei, Sidney, eu vou te dar 3 meses. Se você cumprir esses itens, aí a gente começa a namorar. Meu Deus, que mulher exigente, gente. Gente, eu estava separada, já tinha sofrido, eu fui da picada da minha vida. E o pai da minha filhinha, da Júlia, foi meu primeiro namorado. Comecei a namorar com 15 anos, né? Então... não foi fácil. E o medo, você tem esse medo de se arriscar novamente. Quantas mulheres, né, já foram largadas, abandonadas, e ainda mais quando a gente tem um filhinho atípico, e aí você quer alguém que ame primeiramente o seu filho. Sim. A gente vira segundo plano quando a gente, independente de ser filho atípico, né, ou não, mas o nosso filho vira prioridade. Se alguém vai chegar perto da gente, a gente quer que aquela pessoa primeiro ame o nosso filho. E o Sidney foi essa pessoa, porque ele vinha para me ajudar, mas ele vinha para fazer os exercícios com a minha filha. Porque nós fazemos uns exercícios de respiração, a gente tinha uma sala montada, igual eu te falei lá do seu menino, que a gente fazia os exercícios, e ele começou a ir para participar disso. Olha só. E aquilo começou a me encantar nele, né? E nesse processo, esse meu ex-marido ficou ali, vindo, tentando, tipo, o que esse homem está fazendo aqui? Queria tentar voltar, e eu, não. E o Sidney ali. E um dos itens lá dessa minha lista foi que ele parasse de fumar, que ele vendesse a moto, comprasse um
carro, mudasse os tipos de roupa, porque ele era motoqueiro de andar de macacão, né? Eita. Jaqueta de couro. E, gente... Ele fez? Fez. Gente, isso é romântico. Olha só, eu adoro um romance. Fez. Olha só. Foi de a mãe dele e todo mundo ficar abismado com a mudança. O Sidney é militar, ele foi fazer curso de prótese dentária, porque eu falava, o que eu vou conversar com você? Você é militar, a gente não vai ter assunto. Eu estou me formando em odontologia, vou conversar o que com você? Ele foi fazer curso de prótese dentária. Hoje ele é dentista, né? Nossa, mas aí ele fez tudo que você pediu. Ele fez tudo, e aí eu aceitei namorar com ele. Aí agora sim, né? E aí eu falo que ele antes de dizer qualquer coisa, ele foi meu melhor amigo e primeiramente, ele amou a minha filha. Sim. Né? E através disso eu enxerguei aquele homem que tinha ali. E aí onde entra, você decidiu amar ele. Exatamente. Olha só, aí onde entra amor é uma atitude, amor, né? Você viu aquele cara te acolheu, acolheu sua filha, e aí eu preciso amar essa pessoa. Olha só que bonito, né? E por tudo que ele me mostrou ali, e eu ter essa segurança, né, também, porque a gente vem de um processo de muitos meses, e meus pais também. Não pense que meus pais acharam tudo lindo e maravilhoso, porque eu voltei a ser a criança dos meus pais. Sim. Então, eles achavam que eu não ia casar mais, que eu ia ficar com eles para sempre, que a Julinha não ia sair da casa deles. E quando eu comecei a namorar com o Sidney, eu comecei a ver que eu precisava me levantar, me reerguer, da filha Débora e novamente ser a Débora mulher, né? Porque... Sim, mas aí a pergunta que não quer calar, que eu acredito que a gente que é mulher curiosa, né? E o ser humano que te largou lá atrás, quando viu que você estava começando a seguir sua vida? Veio implorar para ficar com ele. Eu tive duas coisas muito marcantes, né? Que eu falo que Deus que agiu. Uma foi uma internação que eu tive uma erisipela muito grave, então eu estava internada e essa minha amiga Paola estava no hospital comigo, ela levava as matérias da faculdade para a gente estudar. E aí tinha uma enfermeira novinha, nós todas novinhas, essa enfermeira falou, amanhã eu tô de folga, e aí vai ter um baile em tal lugar. E aí o meu ex-marido, então, frequentava esse lugar, que eu sabia. E aí eu falei, você conhece fulano? Aí ela ficou olhando, aí eu peguei, fulano, e falei o sobrenome dele. Ela, conheço, por quê? Você conhece ele? Eu falei, eu conheci ele. Ela, menina, você não sabe o que aconteceu com ele. Eu falei, o que aconteceu com ele? Ele casou com uma doida que engravidou e aí pegou o carro, se jogou no muro, tá toda arrebentada, ficou meia doida, meteu ali em mim, que é o que ele falava, o pessoal desse lugar que ele ia. E eu parada, olhando pra cara da minha amiga, esmagando a minha mão, falando, fala que é você, fala que é você. Eu falei, não, calma. E aí ela foi para esse lugar, né, na inauguração, depois no plantão dela, ela voltou, para vocês verem como Deus age, vocês têm que pedir para Deus agir. Ela me volta com um álbum de fotos. Ui! Cheio de fotos dele. Meu Deus! E fotos de quando a gente namorava, né, as roupas que eu dei de presente e tal, então assim, ele já frequentava aquilo, eu nem sabia. Já me traía até dizer chega, né? E aí, ela ali me mostrando, e aí eu peguei e falei para ela, posso te contar uma coisa? Ela, não, e ela quando meu sono. Você sabe essa doida que você falou que engravidou, que tá fazendo um auê na vida dele, que não sei o quê? Ela, não, sim. Então, sou eu. Essa pessoa sou eu. O sonho caiu, né? Espatifou no chão. Ela, oi? Aí eu falei, Meu Deus do céu, essa história aí é top. Essa história é top das galáxias. É a história de aquelas novelas mexicanas. Não é? Menina, foi desse jeito. Aí vocês querem, olha o final. Toca o tijolinho, que na época era aquele celular tijolinho. Sim. Atenda ele. Oi, Deus. Deborinha. Deborinha? Oi, Deborinha. Oi. Como que você tá? Tudo bem? Tá tudo ótimo. Tem uma pessoa que quer falar com você. E comigo eu virei para ela e falei, então, o bonitão tá aqui, ó, atrás da louca, atrás da doente. Fala com ele. Ela pegou o celular, mas xingou. E eu sei que ela detonou ele para todos os grupos de amizade, porque ele mentia, né? Nossa. Ele mentiu, ele inventou uma história e do porquê que ele tinha me abandonado, porque como se eu tivesse ficado maluca, eu tivesse atormentado ele.
para ele poder se safar e se tornar uma história bonitinha, do coitado, né? Do coitadinho. Então, essa foi uma das vezes que ali ele já insistia para a gente voltar. E é óbvio, né? Quando o pai do nosso filho está ali, você fala, poxa, será que não vai ser bom? Né, para minha filha, para a criança. Então, meu coração ficava, mesmo nunca pensado em voltar, mas meu coração ficava. E ali, não, pelo amor de Deus. E da outra vez ele foi, eu já estava namorando com o meu esposo, e ele veio, a gente fazendo os exercícios ali da Ju, e aí ele, pô, não é possível que você vai ficar com esse cara, porque ele é horroroso, como é que você vai ficar com ele, que não sei o quê, bibibi, bababó. Você tem que voltar comigo, você tem que ficar comigo. E eu ali olhando, falando, meu Deus, eu sei que eu tô tão errada em não querer mais esse moço, ele aqui, com a menina aqui, ela precisando, né? Vai precisar desse apoio, desse pai. E eles tocam meu telefone, era minha amiga Paola, e aí ela, Débora, tem uma coisa para te contar. E ele na minha frente, você não vai acreditar. Ele engravidou uma menina. E ele trabalhava com o namorado dessa minha amiga. Na mesma empresa, a empresa toda estava sabendo que ele não queria assumir esse bebê. E aí, quando eu desliguei, falei, você não falou que quer ter uma família, você quer ter uma esposa, que você quer cuidar de um filho seu? Não é isso que você está me pedindo? Ele é. Então, mas não vai ser comigo. Aí, mas por quê? Falei, porque você vai sair daqui e vai assumir o filho que você engravidou, da moça que você engravidou. Não é comigo mais que você vai ter, essa sua chance já foi. Deus está te dando uma nova oportunidade. Vai lá e faça seu papel de homem. Pelo menos com essa família. Aqui não tem mais chance. Então, assim, ali realmente, mesmo ele tentando, depois de eu casada, ele ainda tentou algumas vezes, mas a gente nunca. Mas ele tentou, porque ele com certeza lá no fundo se arrependeu, né? Sim, e aí você construiu uma nova história. Eu construí uma nova história linda. Eu posso falar que é linda, porque nós estamos aí juntos há 24 anos, já eu e o Sidney, né? Temos 2 filhos lindos, e o Si foi o pai da Ju, né? Ele, tanto que as pessoas, quando eu contava que ele não era o pai, ninguém acreditava, porque até a semelhança eles ficaram parecidos. A Júlia, ela tinha um ouvido que a gente morava no 5º andar. Eu morei na Praia Grande quando eu casei, a gente foi para a Praia Grande. Foi uma outra. Gente, a gente vai ter muitos. Não, era só 40 minutos de gravação, eu acho que já ultrapassou 40, não está nem na metade da história. Agora que chegou na Júlia, e aí eu falo, é muito episódio, mas assim, é interessante saber dessas 2 histórias, né? Porque você vai arrumar os dentes dos nossos filhos, você vai cuidar daquela criança, mas assim, a sua história, o propósito que você passou, tudo molda vidas. Pode trazer esperança para outras mães, sim, outras meninas que engravidam. Mães, né, que foram abandonadas, porque o filho é atípico, sim. A pessoa vai embora. E eu vejo, mas a avó nunca nem ligou. Realmente, da família da minha filhinha. Nunca te deu apoio, nunca te procurou. Elas foram no dia do enterro dela. Depois de anos, elas foram no dia do enterro dela. E eu falei pro pai dela. Falei, olha que você só vai acabar vendo ela no caixão. Olha, alguma coisa me veio para eu falar isso para ele, e a vida trouxe para aquele momento. Naquele momento, quando ele veio agradecer para o meu esposo tudo que ele tinha feito pela Júlia, meu marido olhou para ele e falou, eu fiz pela Júlia? Falou, o que eu fiz aqui, eu fiz pela minha filha. Ela era minha filha, eu não fiz da sua filha. É minha menina. E aí, olha que bonito, né? E aí, agora você já com esse novo amor, sim, um homem que tinha caráter, assumiu você, sua filha. Como foi a descoberta todo dia do diagnóstico, né? Conviver com ela. Sim. A da Julinha, depois dessa fase, né, da visão, a gente conseguiu reverter para uma visão subnormal, que eles chamavam, então ela acompanhava, a gente tinha certeza que ela estava enxergando por causa de tudo, do jeito que ela fixava o olho, acompanhava. A gente fez muito trabalho de fisioterapia, mas assim, quando eu casei com o Si, ela estava com 3 para 4 anos. Eu nunca tinha morado sozinha com a Júlia, sempre com os meus pais, e meus pais tinham uma casa na Praia Grande, e aí eu falei para os meus pais que eu tinha que ir para lá, porque lá era tudo plano, lá não tinha subida e descida, eu podia passear com ela na cadeira de roda, e eu como manca, era difícil ficar, né, com ela para lá e para cá.
E aí, meus pais, quando desciam para a praia, viu que realmente ali a qualidade de vida era melhor. Sim. E aí, numas férias que eu passei uns dias lá, eu fui rapidamente, já consegui uma escola para ela. A Julinha estudou no São Judas, aqui em Guarulhos, né, que muita gente conhece. Foi uma fase maravilhosa, mas é adaptada, lá é escola inclusiva. E aí lá eu consegui uma escola da prefeitura, que aí eu falei, poxa, que legal, né? Vai ser diferente para ela, tá com crianças típicas. E aí eu comecei a fazer esse trabalho na cabeça do meu pai. Eu tinha terminado a faculdade e eu falei, posso ir passar uma temporada lá na praia com a Júlia? Vai ser importante para mim, para ela, porque meus pais falavam que ela não ia embora, que eu ia casar, mas ela ia ficar com eles. Nossa! Porque a Júlia virou filha deles, né? E aí a minha mãe, nessa época, ela tinha sido convidada a ser diretora de uma escola. E aí eu escutei uma conversa, ela falando para o meu pai que ela não ia aceitar, porque ela tinha que cuidar da Júlia. E aquilo me doeu muito, porque eu cresci vendo a minha mãe sonhando com essa possibilidade de ser diretora de uma escola. E ali eu olhei para mim e falei, Débora, está na hora de você levantar, se assumir a sua filha. Você é a mãe. Então, aqui não vai dar. Eu pensei, vou para a Praia Grande, porque aí eu já me afasto, a minha mãe assume a direção. E aí eu falei para o Cisne, falei, aí a gente casa e vai morar lá na Baixada. Pelo menos já tem o apartamento do meu pai, porque a gente não tinha ainda imóvel aqui. Vamos adiantar esse processo, porque nós namoramos 4 anos, eu sei. Porque foi um processo mesmo do namoro, sabe? Daquele crescer, para ter certeza mesmo, né? E até para os meus pais confiarem em tudo isso. Tanto que meus pais não deixavam eu sair com o Cisne à noite. A pessoa virou a santa. Eu já tinha uma filha, mas não podia sair com o Cisne. Oh, meu Deus. Era tudo ali muito certinho. Tudo na régua. Tudo na regra. Aí eu falei, vamos, vou fazer isso. E eu fui, doida. Lá fui eu com a minha menina na Praia Grande, morar sozinha, eu e ela. Eita! E eu não tinha carro, sabe, né? Eu tinha que ter um carro adaptado na época, ainda não tinha. Eu tinha tirado a carta. Isso foi uma coisa que eu fiz rápido. Eu sempre, quando eu voltei a andar, melhorar, a primeira coisa que eu fiz foi tirar minha carta. De deficiente, passei na primeira, viu, gente? A outra eu comprei. A de deficiente, eu passei. Olha que legal! Eu passei. Mas aí eu fui morar com a Julinha na Praia Grande, fiquei com ela quase 1 ano e pouquinho até eu casar, até o Cisne a gente realmente casar. Sim. E ele mudar lá para a praia. Mas foi incrível, porque a minha mãe assumiu a direção, a minha mãe conseguiu montar uma pré-escola nessa escola, a minha mãe realizou o sonho dela. E isso para mim foi maravilhoso. Mas aí você precisou, né? Daquela atitude, assim, sim, que mudou também a vida dela, né? E uma responsabilidade enorme, porque eu estava sozinha, com uma criança especial ali, que tinha, às vezes, ela tinha crises convulsivas, e Deus foi de muita misericórdia de eu nunca estar sozinha quando aconteceu, porque senão eu ia ter que chamar, na época nem tinha Uber, né? Nem sei como eu ia fazer, mas Deus não permitiu. E eu arrumei uma babá, arrumei pessoas para me ajudar, eu fiquei assim, arrumei consultório para trabalhar. E nisso eu conheci um fisioterapeuta da piscina, que eu acho que essa história é muito bonita, que eu te contei. Já me contou. Mas essa pessoa foi muito importante, porque ele que me falou do concurso de Cubatão. Porque eu fazia bicos em alguns consultórios, e aí ele falou, por que você não presta lá em Cubatão? Eu falei, o que é Cubatão? Né? Aí ele falou, poxa, é uma cidade aqui pertinho da Praia Grande, eles pagam super bem, presta o concurso, e eu estava terminando a minha especialização. Não pense que eu parei na odontologia, porque assim que eu terminei, eu já prestei para a especialização. Na época, não tinha especialização para pacientes com necessidades especiais, então eu fui fazer odontopediatria, e com ênfase em pacientes. O meu TCC todo foi para pacientes especiais. Né? Então, eu fiz um trabalho muito lindo na faculdade, que todo mundo já me conhecia, com o pessoal da fisioterapia, com as crianças de lá. O meu trabalho foi um trabalho que ganhou prêmio fora do país, que eu fiz com uma professora muito renovada, a Aida Sabag. Então, assim, foi muito legal. Então, eu descia, gente, de segunda e subia na quinta, porque a minha especialização era de sexta e sábado. E aí eu pegava aqueles carros que faziam, nem sei se hoje ainda existe, com a minha menina com cadeira de roda para desmontar, montar. Eu subia com ela, pegava o metrô
Ia, meu pai me pegava no metrô para eu passar o final de semana com eles. Na segunda-feira, eu voltava para Praia Grande. Eu não... Gente, às vezes eu descia chorando. Eu falo, o que, que eu estou fazendo? Porque a minha perna não cabe nos carros, né? Minha perna é dura. E eles não deixavam, às vezes, ir na frente, porque eu tinha que ir atrás com a Júlia. Minha perna não cabia atrás. Ninguém deixava pôr a minha perna esticada no meio. Então, às vezes, eu tinha que vir com o bumbum mais para cima, assim, ó. Minha perna com o banco aqui, com uma criança sentada aqui, ou no meu colo. Então, foram momentos assim, mas que eu falei, não, eu tenho que passar, porque a minha mãe tem que estar bem, e sempre falava que estava tudo sempre ótimo, tudo maravilhoso. E eu estudei pra caramba para esse concurso, passei nesse concurso. Passou no concurso, ou bem. Passei nesse concurso. E desse fisioterapeuta é legal contar, porque é quando eu falo da criança que nós temos, quando a gente tem uma criança atípica, né? E a gente às vezes olha para a nossa criança, e muitas mães, eu escuto muito isso, né? Por quê? Por que comigo? Por que com a minha família? Por que ela é assim, né? Mas eu sempre digo e falo, mas não é para ela isso. Na verdade, a criança, ela nem sabe, nem sente aquela carga que nós adultos recebemos, né? Que a família recebe, aquele luto todo, que a criança nasceu assim, né? Vou falar mais do PC, a paralisia cerebral, porque a criança já nasce, aquela é a condição dela, ela não teve outra vida. Então, assim, eu falo muito para as mães, para ela tá tudo ótimo, você vai passar as impressões. Sim. Se você passar para ela que a vida é linda, é maravilhosa, é essa impressão ele que ela vai ser ter. Feliz. Exatamente. E essa história aí do físio você contou para mim, né? Contei. Você vai contar para eles? Vou não, fala para eles, porque essa história é forte. E aí, eu levava a Júlia na Cefísio, na piscina, e ele era ateu. Então, toda vez que eu chegava lá, eu sempre contava para ele, essa semana aconteceu isso, graças a Deus, olha, aconteceu esse milagre. E ele olhava para mim, ai, Débora, nunca queria dar o braço a torcer, nada que eu contava. E eu ali sempre contando os milagres, as coisas, e até que um dia, e eu sempre falava de Deus para ele, poxa, mas dá uma chance para Deus, como assim você fica falando que Deus não existe? E ele sempre muito firme. Num belo dia, eu tirei a Júlia da piscina, e na hora que eu tirei, ela baixou a cabeça, eu não vi, ela engoliu água. Então, quando eu cheguei para trocar, que eu coloquei ela em cima do patamar que tinha para trocar as crianças, ela estava já roxeada, com o lábio roxo, com o rostinho roxo gelado, e eu, Júlia, o que foi? E aí eu vi que ela tinha se afogado. E eu comecei, então, a gritar, a chamar pelas pessoas para pedir ajuda. Só que uma semana antes, eu tinha tido um sonho que eu me via naquele mesmo lugar e que a Julinha não estava se afogando no meu sonho, mas que eu via que a Julinha ia partir, que ela ia falecer. E no meu sonho era me dado que não era para eu gritar, que não era para eu chorar, que era para eu ter fé, que era para eu dar o testemunho da minha crença. Então, no sonho, eu me afastava e começava a aclamar, pedir para Deus misericórdia. E aí, logo em seguida, eu já via a Julinha super bem, feliz. E eu acordei e falei para o meu marido, eu acho que alguém vai morrer, porque eu tive esse sonho, achei estranho, não foi a Júlia. Deve ser outra pessoa. Mas, enfim, eu fui, então, depois de uma semana, tirei a Julinha da piscina, ela afogada, comecei a chamar pelas pessoas, o fisioterapeuta entrou, logo já foram chamar o SAMU, e ele começou a fazer massagem cardíaca, aquela massagem que a gente faz para desafogar, tirar mesmo a água que estava nela, da boquinha dela, e ele massageando. Então, eu me afastei, porque eu lembrei do sonho, comecei a clamar a Deus, comecei a pedir em silêncio, clamando. Nisso, a Julinha deu um grito, né, como o ar voltou, e ela já começou a rir, porque a Julinha era muito risonha. Esse fisioterapeuta deu 2 passos para trás, muito cansado. Nisso, o bombeiro já chegou, pegou já a Júlia rapidamente, fomos para o bombeiro, já fui para o hospital com ela. No caminho todo, a Júlia só deu risada, pensei que nada tinha acontecido. Mas nesse trajeto que eu fui da clínica de fisioterapia até o bombeiro, o fisioterapeuta foi me acompanhando. E aí ele pegou na minha mão, olhou para mim e falou assim, Débora, de hoje em diante eu acredito em Deus, viu? E eu olhei para ele, porque o que aconteceu ali não fui eu, foi uma força muito maior que eu entendo que foi Deus. E me deu um sorriso. E eu abracei ele e falei, poxa, eu fico muito feliz. Tanto que eu entrei no carro de bombeira, a Julinha estava dando risada,
E eu olhava para ela e falei, danada, você veio para isso, né? Olha só o que você fez. E eu ainda contei para ela, olha só o seu filho, agora acredito em Deus, Julinha, cara. Eu e ela dando risada, os bombeiros olhando para nossa cara, tipo, gente, essa menina que se afogou, essa mãe tá rindo, tem alguma coisa errada, mas tudo bem. Depois de uma semana, eu voltei, porque a Julinha fazia 2 vezes na semana, eu não fui na segunda, fiquei no final da semana. Quando eu cheguei, tinha uma plaquinha lá na físio de luto. Aí eu entrei e falei, nossa, oi, boa tarde e tal, o que aconteceu? E aí eles todos olhando para mim. E aí eu recebi a notícia que o fisioterapeuta tinha partido, tinha falecido. Então, muitas vezes não, eu acho que sempre, as nossas crianças, elas vêm com esse propósito de trazer Deus, de trazer um testemunho para mudar a vida das outras pessoas. Quando essas pessoas se aproximam dos nossos anjos, é algo diferente, sabe? É um pedacinho de Deus que toca em muitas pessoas. Eu falo isso porque eu vivi muito isso com a minha menina. Nos 10 anos e meio de vida da Júlia, foram 10 anos e meio que eu só vi pessoas se aproximarem, falarem às vezes alto. Eu estou vendo o Espírito Santo nela, eu estou vendo Deus, eu estou vendo uma luz. Depois que eu conheci a sua filha, mudou a minha rotina, mudou o meu coração. Então, como Deus age, né, nessas crianças para trazer o poder dele. Eu até esqueci, eu já ia trazer o livro da. Não sei se você já recebeu. Da Vivi Macedo, que ela tem o livro da igreja, né? Igreja Inclusiva. Isso, e lá tem justamente sobre uma parte do livro que fala sobre isso. E quando eu li, me veio muito essa história da Júlia. Gente, é isso mesmo, Deus age nessas crianças, ele toca nessas crianças, elas vêm com esse propósito. E a gente precisa enxergar isso nelas, porque aí tudo fica muito mais tranquilo. Porque ninguém está aqui para romantizar a vida de mãe atípica, não. A mãe da vida atípica é dura, é difícil, é de luta. Não é fácil ver nossos filhinhos sofrerem, às vezes não conseguirem nem falar para a gente aonde está doendo, por que está doendo, se eu peguei no lugar errado e machuquei. Né? Eu falo, quantas vezes eu peguei a minha menina e às vezes a gente pega de mau jeito e a gente fala, putz, acho que eu não peguei legal. Aquilo dói na gente, que fala, ele podia ter me avisado. Mas quando a gente olha com esse outro olhar, aí a coisa se transforma. Aí eu vou falar da mãe que passou pelo luto, de quando você escuta uma pessoa chegar para você e falar assim, agora ela descansou, agora ela vai ser feliz. Aí a gente que cuida, que ama, que faz tudo, você fala, minha filha, você olha lá dentro e fala, essa menina, esse menino era para viver 200 anos. Porque a gente faz tudo, é um amor, gente, incondicional. Quando você olhar uma criança numa cadeirinha de roda, uma criança que você acha, não, ela não é coitada. Vocês podem ter, quando ela tem um pai e uma mãe ali do lado, a mãe que está ali do lado. Gente, eles são os seres mais amados desse mundo. É um amor, é uma vida feliz que eles têm. Sim. Não tem uma vida triste, eu não vejo assim. Tem as dificuldades, sim, mas eles vieram daquele jeitinho para poder mudar outras pessoas. E quando a gente olha isso neles, é tão incrível. E aí é onde eu vejo que muitas pessoas entram no meu consultório e falam assim, eu já levei meu filho em 10 profissionais e não sei quantos dentistas. E aí ele está tão feliz aqui. Outro dia a mãezinha chegou com a criança, ele sentou, abriu a boca, ela falou, ele está fazendo isso porque ele deve estar doente. Mas, na verdade, eu vejo que é como a gente olha para aquela criança, como você sente aquela criança. E graças a tudo que eu passei, eu consigo ter essa outra visão. Eu olho e eu não tenho dó, eu não sinto pena, eu não acho que eles não têm, eu não tenho que ter esse olhar para nenhuma criança com deficiência. Eu tenho que olhar para ela e eu tenho que dar o meu melhor e ela vai me dar o melhor dela. E é essa conexão que quando eu olho para aquela criança, a gente vai se encontrar aqui, eu vou dar o meu melhor e você vai dar o seu melhor. Olha só, como é que isso não muda a vida de pessoas que vai escutar esse episódio de podcast, não é? Tomara. Não, se realmente a pessoa escuta uma história dessa, principalmente as pessoas que têm filhos com deficiência, filhos atípicos, né?
E eu não estou voltando esse assunto para pessoas que são muita gente tem filhos atípicos, mas quem é mãe ou pai, né? Sim. Olha só a responsabilidade que você tem em dividir sua história de vida, né? Exato. Porque o normal era trazer você aqui e você só falar de dente. Vamos falar de boca, como saúde. Sim. E aí eu falo para você, mas e o que você o propósito de tudo isso, né? Sim. Porque quando alguém chega no seu consultório, alguma coisa diferente ali tem. É uma responsabilidade muito grande. Não é só você fazer a parte da boca da criança, é como você pega nela, né? E essa parte assim de você ter tido a Júlia faz você enxergar outras crianças de outro jeito. Não tem como. E olha, eu não desmereço isso tudo que eu estou contando, é o que eu vivi, né? Porque eu conheço muitos odontopediatras, pessoas muito boas no que fazem, que não tem filho atípico, né? Que não passou por absolutamente nada, mas que se deixou, se doou para aquela causa, né? E Deus age. Eu vejo muito assim, porque eu já escutei pessoas falando, você é assim porque você passou por isso, aquela não. Não, eu assim. Só que eu tenho que aproveitar da minha história, né, da minha vida, do que realmente aconteceu, e é o que eu falo, que é o que todos nós temos que fazer. Independente de eu ter uma filha especial, do meu acidente de carro, mas todo mundo passa por lutas. Sim. Todo mundo passa por provas. E muitas vezes aquilo, a pessoa olha e não entende, reclama e blasfema, e porque Deus não olhou para mim, porque eu estou ferrado. Mas quando você transforma aquilo numa coisa boa, independente da sua profissão, você transforma. Você tem como transformar, independente. Mas eu não tenho uma história triste como eu sei, que eu já escutei isso, né? Eu não tenho uma história triste como a sua, mas a minha história não é triste. Não. Eu não acho a minha história triste, mas as pessoas muitas vezes olham e acham que a gente está falando isso às vezes para se compadecer, e eu não vejo nada disso. Sim. Muito pelo contrário, porque eu poderia. Já começou lá atrás, né? Eu poderia. Porque você poderia ter se vitimizado quando você sofreu o acidente da perna. Com certeza. Né? Com certeza, poderia ter ficado na casinha da minha mãe e do meu Sim. pai, ter parado de estudar. Meus pais têm recursos, então eu poderia hoje estar vivendo uma vidinha lá, tranquila, Sim. em casa, com a mamãe e com o papai. E o que eu seria hoje, né? Mas é tudo sobre uma decisão, uma atitude. Você querer assumir uma responsabilidade sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. Exato. E glorificar aquele que fez tudo. E ele permitiu tudo isso. Exatamente. Eu falo, eu não me preocupo em pôr o pé, porque eu sei que Deus vai pôr o chão. Eu falo muito isso para minha mãe, mas você é maluca? Você vai fazer isso? Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou pôr o pé. Hoje, quem entra na minha clínica vê, hoje ela está muito linda, tudo aquilo está arrumado do jeito que eu sonho. Eu vou pôr nos meus sonhos, eu vou falando. Não, e eu, quando vou na clínica, eu vou contar para vocês. Eu não. Eu me divirto. Olha, eu na infância, eu nunca fui numa clínica tão chique na minha vida. Eu brinco, eu uso uns óculos lá. É tudo muito adaptado, né? Para as crianças, chamar a atenção das crianças. A gente tem eu acho maravilhoso. De uma forma lúdica, que é o jeito que eu gostaria que a minha filha vivesse aquilo, né? Onde eu levei a minha menina. Então, assim, tudo eu penso como eu gostaria que fosse. Eu quero que seja assim. Nossa, mas a clínica, assim. Você é a primeira dentista mesmo que eu levo o Kelvin, né? Eu ouvi falar muito bem de você. Eu falei, eu preciso levar o Kelvin nessa dentista. Porque eu sempre tive muito medo de levar o Kelvin no dentista, né? E uma vez eu falei assim, não, eu preciso achar essa dentista. Aí o Joãozinho, o enfermeiro, me passou o seu contato. Ele pediu para uma mãezinha e a mãezinha deu, né? Fui, levei o Kelvin. Meu Deus, nossa, foi maravilhoso aquele lugar. Eu sabia que eu ia perguntar para o Kelvin. Nossa, aquela agulha! Eu confesso, olha, eu me diverti. Sendo que o Kelvin já tinha ido, né, com o auxiliar e o pai. Foi. Ela chegou encantada. Ela falou para mim assim, Jô, a dentista, o Kelvin não deu nem um pingo de trabalho, porque o medo é esse. A primeira vez ela não foi. Não fui, foi a auxiliar do Kelvin, a Marlene. Aí falou assim, ó, Jô, a mulher é muito boa.
E eu achando que o Kelvin ia arrepiar com você. Aí eu Até hoje falei, querendo não. conhecer esse Kelvin que arrepia, viu, gente? Ela Até falou, hoje. nossa, ela tocou nele, ele não fez nada. Então, é sobre isso, entendeu? Sabe? Por mais que você seja um profissional com muito capacitada, mas tem algo, entendeu? Que a gente sabe que você nasceu para aquilo. Agora eu falo para você, você acha que a Júlia tem alguma responsabilidade também nisso? Ah, sim, exato. Sim. Sabe por quê? Então, vamos para a parte da odontologia, né? O que eu aprendi na faculdade, eu tentei passar tudo o que eu aprendi na boca dela. Só que ela foi meu teste, porque logo que eu comecei a exercer, eu já sabia que eu queria atender crianças com necessidades especiais. Sim. Então, eu já tinha que criar algumas coisas com a minha menina que desse certo para poder dar certo com o filho do outro. Então, é melhor fazer com o nosso filho primeiro, para depois fazer com a joia do outro, né? Sim. Então, treinar escovação, pasta de dente, abridores de boca, atender ela. Então, assim, ela foi uma escola para mim. E eu tinha muito orgulho daquela boca, porque ela tinha os dentes lindos, maravilhosos. Então, eu fui estudar muito sobre medicação, sobre crescimento gengival, porque ela também tomava remédios e eu não queria que aquela gengiva crescesse, então já fui estudar. Então, muita coisa que muitos colegas, né, que fizeram odontopediatria, queriam atender pacientes com necessidades especiais, não tinham a prática que eu tinha, porque eu praticava na minha casa. Eu fazia questão de levar ela para o consultório e treinar com a Júlia. A Júlia era muito de boa. Ela era uma criança que dava muita gargalhada, ria de tudo, ela estava sempre bem. E às vezes falava, nossa, acho que não foi legal, Júlia, isso. Mas ela estava sempre, então, assim, a alegria dela e o jeito que eu deixei aquela boca, eu sempre falei para mim, falei, é assim que eu quero ver a boquinha dos meus pacientes, igual a sua. Vai ser desse jeito. Então, assim, nessa parte odontológica, essa parte de... Eu sinto assim que ela me deu um gás para eu ir atrás, para eu aprender, porque, óbvio, né? A gente nunca imagina que a gente vai perder o nosso filho, a gente nunca... Eu imaginava que ela ia viver 100 anos, né? Sempre pedi para Deus que ela fosse antes de mim. Não vou mentir. Eu sempre pedi, que eu falava, se eu for embora, quem vai cuidar dela? Eu acho que é o que todas as mães que têm um filhinho especial pensam, né? Como que vai ser isso? Sim. Quem vai cuidar? Ninguém vai fazer melhor que a gente. Nós temos isso dentro da gente e não é porque nós não confiamos nos nossos maridos, nas nossas babás, não, na família. É mãe. Nós cuidamos melhor que qualquer ser humano, né? E tem hora que ele só quer a gente. Exatamente. Isso é maravilhoso, né? É um vínculo muito forte. Então, na minha cabeça tinha isso. Eu quero que a Julinha vá antes de mim. Mas eu imaginava que ela... Eu falava, você vai com 90 e aí eu vou já com 92. Brincava com ela. Você vai com 100 e eu vou com 102. Porque a vida dela era maravilhosa, era muito boa. E ela tinha do bom e do melhor. Então... E aí eu falo para você, né? Escutando a sua história agora da Júlia, aí eu falo para você, gente, eu não quero saber de outra dentista, não, cuidando do Kelvin. Pelo amor de Deus. Não, mas tem. Não, mas gente, tem, eu sei que tem vários, nossa. Mas como? E para você ver como às vezes a mãe também peca, né? Eu não conseguia enxergar o Kelvin, aquela gengiva que cobriu o dente do Kelvin. Eu não conseguia, amiga, porque, tipo assim, a gente tem um amor, a mãe tem um amor, às vezes, cego, né? Não, às vezes ele ria para mim, eu não via, tipo, o dente dele estava enterradinho na gengiva. E foi a partir de um comentário que eu comecei a perceber. Eu falei, nossa. Aí eu falei, nossa, parece que é mesmo. Aí eu falei, nossa, eu preciso da dentista. Foi quando eu comentei com o enfermeiro. Eu acho que ele tem a gengivinha que cobre o dente. Aí foi quando o Joãozinho falou para mim, eu vou te passar o nome de uma dentista, que ela cuida mais de crianças atípicas, então ela vai saber cuidar do dente do Kelvin. Mas aí quando ela começou a mexer no dente do Kelvin, começou a aparecer o dente do Kelvin, eu falei, ué. Aí eu percebi, eu falei, ué, não é que tem dente mesmo escondido?
Isso nós vamos falar num capítulo. Sim, hiperplasia gengival. Mas eu falo para você, olha só, foi uma limitação minha. Sim. O meu amor me cegou. Não estava vendo a limitação que estava na boca do Kelvin, a gengiva cobrindo o dente. Porque também nunca ninguém te informou, ninguém te passou isso. Mas assim, aí eu falei, meu Deus, e quando você começou a mexer na boca do Kelvin, ai, nossa, aquela agulha, né? Mas assim, desse tamanho. Mas, gente, hoje o Kelvin, o dente dele já, quando ele dá risada, assim, você já vê o dente, eu falei, nossa, Kelvin, como é que eu não enxerguei esse dente aí que estava tudo enterradinho? Mas assim, e outra, né? Nem sei se eu devo falar, mas assim, tem uma mãe, ela falou assim, meu sonho é passar minha filha com essa doutora que o Kelvin passa. Eu falei, pelo amor de Deus, vai logo, porque ela precisa. Rafaela trabalha aqui com a gente no podcast muito especial. Ela falou: meu sonho sempre foi passar a Micaela na dentista. Aí esses dias ela foi. Ah, verdade. Ela chegou, ela me ligou e falou: olha, eu vou te contar uma coisa. Você não tem noção do que estava acontecendo com a boca da minha filha. Olha só que diferença você já fez na vida de outra criança. Aí eu falo da responsabilidade do profissional, né? Porque ali é uma coisa séria. Estava levando no outro dentista que até colocou aparelho, porém a boca da menina não estava tendo solução nenhuma. Chegou em você, você teve a capacidade de falar a realidade para a mãe, né? Olha a responsabilidade do profissional. Eu conheci também na caminhada. Ela falou. Na caminhada, ela me veio, eu sigo você no Instagram, eu até tomei um susto. Nossa, tá bom. E aí, vou tirar uma foto. Eu falei, pode? Não, mas eu tomei lá no seu consultório. Eu falei, por que você nunca foi? Porque eu tenho outro. E às vezes a condição, eu falei, não seja por isso. Imagina, gente. Isso é outra coisa também que é legal, né? A gente passar. Óbvio, todos nós aqui precisamos viver, precisamos de dinheiro para sobreviver. Mas, se a gente não nos ajudar um ao outro, como que vai ser, né? Então, eu falo, o não a gente já tem. Sim. Então, eu sempre coloco, quando você tem o seu filho, você tem que ir atrás do que você acha que é melhor para ele. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho quanto. Gente, existe rifa, existe bingo, existe. Olha, doutora, eu não tenho condições agora. Eu não posso pagar isso. Você pode me ajudar? Gente, qual que é o problema? Me fala. Eu sempre fiz isso com a minha filha. Levei minha filha nos melhores médicos, porque meus pais tinham condições. E eu vou falar para você que quando eu assumi junto com o Sidney, quando a gente estava na Praia Grande, a gente descobriu a fisioterapeuta que trouxe o Bobad para Santos. E era uma fortuna a clínica dela. E eu falei para o meu marido, eu quero a Julinha lá, mas só que eu não vou pedir para o meu pai. Meu pai sempre me ajudou demais, mas era uma responsabilidade que eu tinha que assumir. Então, eu tinha passado no concurso da prefeitura, só que não é o valor, a gente tinha que se manter, ele também militar, mas ele falou, não, eu vou fazer um bico, e eu arrumei um outro consultório, só que eu fui até lá e falei, o que eu posso pagar é isso. Ela ficou olhando para mim, tá bom. Ali eu tinha certeza que eu ia receber um não, porque era uma clínica top das tops, com a melhor das melhores, e eu fui. Eu orei, clamei, fui fazer a minha parte, né? Fui pegar um outro consultório, meu marido foi fazer um bico, a gente juntou dinheiro e falou, a gente pode pagar isso. E ela falou, tá bom, pode trazer ajuda. Olha só a diferença, né? Então, vocês que às vezes olham para qualquer médico, nossa, mas ele é muito caro, mas era meu sonho. Gente, primeiro que sonhar, a gente tem que sonhar mesmo, porque sonhar não paga. Então, tá legal. Só que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos. Não adianta a gente só ficar sonhando, né? E às vezes uma ligação, uma mensagem, a gente se reúne, um ajuda o outro. Existem grupos de mães atípicas, que uma tem que ajudar a outra. Eu acho que essa união falta muito ainda, da gente ter um grupo realmente, porque tem muita mãe sozinha, muita mãe solo, muitas mães se matando e matando o filho, mata o filho e depois se mata porque estão sozinhas, porque não tem esse grupo de apoio, né? E olha, eu falo para você, parabéns para seus amigos, para sua família, que foi um apoio assim que te levou. Nossa, gente, eu fico admirada, né? Por eles, né? Eles realmente te deram a mão, foram atalhos, né? Que Deus colocou na sua vida. Mas assim, olha onde você está hoje, né?
E com certeza você já mudou a vida do Kelvin. E você mudando a vida do Kelvin, mudou a minha. Hoje eu olho pro Kelvin e falei, Kelvin, olha o tamanho do teu dente. Eu falei, meu filho, olha que tava esse dente aí, pelo amor de Deus. E aí, foco de infecção diminui, porque aquela era uma gengiva que estava Sim. exacerbada, né? Hoje você consegue escovar melhor. Se ele tinha alguma sensibilidade, já não vai ter. Não, aí hoje eu falo com as mãezinhas, falei, você já levou o seu filho lá na doutora? Agora é parceria para a vida, sabe? As mães que têm filho que precisa de cuidado desde... Vai lá na doutora, porque você cuidou do meu, ela cuida do dente do Kelvin. Como não? Você, tipo assim, você tem que mostrar para as outras pessoas o que é bom para você. Sim. O que é bom para o seu filho vai ser, com certeza vai ser bom para as outras crianças. Porque para não acontecer isso que aconteceu com a menina, sabe? Porque às vezes você vai atrasado. Sim. Já passou da hora de fazer aquilo. Olha, se eu chegasse... investir um dinheiro, como ela pagou todos os meses uma manutenção, que não fez nada. E aí, se ela tivesse guardado e ido no profissional que realmente você sabe que é para aquilo, que está focado para aquilo, que também tem que ter esse cuidado, né? Tem profissionais que querem fazer o bem, que querem ajudar, que se põe, não, vou tentar ajudar, mas você que é profissional que está escutando, quer abraçar essa causa, mas tem que estudar. E outra, e aquela responsabilidade também, acho que parte muito... Hoje eu sou mais assim, sabe? Depois de tanta fisioterapia que arrebentou o Kelvin, depois de tantos profissionais que você fica avaliando assim, tenha muito cuidado, né? Sim. Tenha muito cuidado de entregar seu filho para qualquer profissional. Exatamente. Porque ele pode arrebentar com aquela criança, né? E aí, às vezes, visa só um valor. Só está visando aquele valor. Mas assim, poxa, o que você vai fazer na vida daquela criança? A criança vai sofrer a vida toda né? Por conta de uma irresponsabilidade. E eu acho que os pais têm que ter muito cuidado em questão a isso. Hoje eu não largo o Kelvin com qualquer profissional. Pode, e principalmente eu vou ser sincera, viu? Se tiver 20, 30, 40 anos de experiência, amiga, já passou profissional de 30, de 20 anos para pegar no Kelvin. E aí você, só por conta que aquela pessoa diz, eu tenho 20, eu tenho 10, e aí você fala assim, vou entregar meu filho. Hoje não. Hoje, porque, tipo assim, se evolua, meu filho. Você tem que continuar estudando todo dia. Não fica lá parado, não, sabe? Porque as coisas novas vêm, vai acontecendo. O que antes podia, hoje já não pode mais. E aí eu falo para você, toda essa responsabilidade é dentro do seu consultório. Eu amo ir lá. Eu acho que é o único lugar que a gente consegue levar o Kelvin, que não precisa de remoção. Eu falo, é maravilha. Que é bem é maravilha, porque não precisa da ambulância ficar esperando, não precisa de nada, eu vou no meu carro. E aí eu falo para o Maria, ai, que maravilha, vamos lá na médica, lá na doutora. E aí você vê, por mais que tenha, né, o sangramento, mexeu no dente, mas assim, daqui na próxima semana já vai estar bem melhor. Sim. Olha só. E a parte de prevenção, né? A gente tem que pensar nisso, de pegar as crianças desde pequenininha, de levar, você não vai passar por coisas maiores. Então, hoje a gente tem um plano lá no consultório que eu idealizei, então meu marido fica, mas Débora, você vai ter prejuízo. Eu falei, não vou ter prejuízo. Porque não adianta a mãe vir hoje e só voltar daqui 6, 8 meses. Porque muitas vezes essa mãe não vai ter dinheiro para vir cada um mês, cada 2 meses. Ela não tem. Então, o que eu falei? Não, meu paciente, está com a boca zerada, eu vou fazer um valor bem menor, vou dividir aquilo por ano, vai pagar uma parcelinha pequenininha, mas ele vai vir cada 2 meses. Porque aí eu não vou mais ter que fazer restauração, não precisa mais ir para uma sedação, o custo dela diminui. E isso que eu vejo muitos pais. Hoje mesmo eu recebi uma menina de 27 anos, síndrome de Down. E a mãe, o Down, ele tem muita opinião, né? E ela já está uma mulher, ela não deixa mais os pais escovarem os dentes dela. Então a mãe falou que nunca mais viu como estava a boca dela e que ela estava levando numa dentista, que ela mal deixa encostar na boca, que a dentista não conseguia. E que nessa última consulta que ela foi com a menina, que a dentista comentou que o dente estava mole. E aí a dentista se preocupou e falou, eu acho que é melhor procurar alguém que faça sedação, porque vai ter que ser sedada, porque ela não deixa eu encostar. Toda vez que vem aqui, eu não consigo limpar direito. Quando a mãe falou, você está imaginando, tá passando no dentista, né? Tá com uma mobilidade. Gente, quando ela foi a primeira vez que ela veio.
Então, é aquilo que eu falei, quando a empatia vem primeiro, a conversa, a brincadeira, só um pouco do que o pai falou, já vi como que ela era, se ela ia me entender, se não ia, então já fui para brincadeira, já fui fazendo toquinho, já vi que ela deu uma gargalhada, ela falou, o pai falou que ela não é mais de falar, que ela falava bastante, agora parou de falar, e aí ela me respondeu, eu falei, opa, criamos uma conexão. E aí eu consegui ver a boca dela e consegui trazer os pais para ver, porque ela não deixa os pais nem olharem. E os pais viram. Quando a mãe viu, a mãe, meu Deus, né? Gente, aqui os dentes dela estão soltos dentro do osso. Jura? Soltos. Então, assim, não era uma mobilidade. Então, ela já estava indo nessa dentista há quanto tempo? Quanto tempo? Então, assim, eu não consigo tocar, não consigo fazer. Eu tô com boa vontade, legal, mas até onde nossas crianças precisam só de boa vontade? Então, o dentista mesmo tem que se olhar. Até onde eu estou agindo legal? Mãe, até aqui eu consegui, agora a gente precisa de ajuda. Qual que é o problema? Eu não consigo passar daqui, a gente precisa de alguém que passe daqui. E aí eu vejo que tem alguns colegas que ficam patinando e essas crianças ficam anos até chegar nessa fase que eu estou pedindo a Deus. Nós vamos para a sedação, tentar fazer um enxerto, ver se a gente coloca uma fibra ali dentro, algo que a gente consiga recuperar esses dentes para ela não perder. Porque ela tem 27 anos, ela vai ficar banguela embaixo? Uma menina que entende, que se olha no espelho, que sorri, como ela vai se ver sem os dentes? Então, os pais têm que ter também esse cuidado, né? De falar, meu filho não deixa mais eu encostar, porque hoje a gente tem que estar falando muito sobre o adolescente. Né? Meus pacientes estão crescendo, então eu estou vivendo essa fase com as mães também, e eles não deixam mais tocar, então vai ficando mais difícil, mas se você já leva desde pequeno, vai acostumando, vai treinando esse paciente, e eu falo muito isso. Quando o paciente vai no meu consultório, sempre é uma coisa minha. Eu não estou condicionando, estou treinando para mim. Eu estou treinando, condicionando para ir em qualquer dentista. Porque Sim. Eu não sou para sempre. Então, não é a tia Débora que é legal, é o dentista que é legal. Muitas vezes eu nem tiro a minha máscara e gorro para algumas crianças. Porque eu não quero que ele me reconheça como eu, Débora. Eu quero que ele veja a pessoa dentista legal. Porque se um dia eu faltar, um dia eu não tiver, como já aconteceu, de ficar 6 meses afastada do consultório. E aí, como é que ia ficar? Só que eu preparei meus pacientes para ir no dentista. E eles foram. A maioria deles passou com o meu marido, foram em outro dentista. E tá tudo bem, porque eu não treinei para mim. Né? Eu tenho que treinar para o mundo. Mas eu também preciso que o mundo esteja preparado para eles. E o medo? E o medo da gente. Por isso que a gente, né, que nem eu falo. Largar nosso filho na mão do ser humano. Tem que ter, né? Estudar, né? Meu sonho é, de repente, a gente criar cursos para poder capacitar mais esses colegas que estão saindo da faculdade agora. Eu acho que a gente precisa ter essa capacitação maior, né? Ajudar mais essas crianças, esses profissionais, para essas crianças estarem mais acolhidas. Como sempre, alguém ligando para mim é na hora do podcast. Mas, assim, o que você pode falar para as pessoas, pela experiência que você teve com uma mãe atípica, como dentista? Eu quero que você resuma tudo sobre você agora. Porque a gente já vai fazer mais de 1 hora de papo, né? Nós ia gravar 40 minutinhos, mas, assim, a gente não falou... É muita coisa, entendeu? Você é uma mulher muito surpreendente, sua história de vida maravilhosa. Eu ficaria aqui, ó. Tem tanta coisa. Nossa, imagina quando a gente começar a fazer conteúdo de dente, sabe? Sim, precisa, né? Precisamos para as pessoas, para a gente mesmo, que somos pais atípicos, igual eu era ignorante, não sabia que o meu filho, PC, a gengivinha dele estava lá, sabe? Sim. Então, isso é bom a gente fazer conteúdo Exatamente. Assim. Mas hoje a gente tem que finalizar. A gente precisa. Ela tinha reunião, ela falou que tinha reunião. O celular dela despertou, ela não tomou o remédio. 4 horas, eu lembro. E agora o Edson do Pode Pai está aqui me ligando. Mas, assim, acrescente aí algo na vida das pessoas. Resuma sobre você. Olha, o que eu posso dizer para vocês? Que nunca desistam, mesmo quando vocês acharem que não tem solução. Porque aquele dia sempre acaba.
e vai vir um novo dia. E é muito importante a gente ter essa certeza que aquela aflição, aquela luta daquele dia vai ficar naquele dia. Então é importante a gente sempre ter a gratidão por aquilo que aconteceu, mesmo que seja ruim, né? Que eu gosto muito disso, de trabalhar a gratidão dentro de mim e ter Deus como seu melhor amigo. Isso é meu maior conselho que eu vou deixar para os meus filhos, para as pessoas que estão perto de mim. Tenham Deus como seu melhor amigo. É Ele, não é o seu vizinho, a mãe, o pai, não, é Deus. Vocês podem sentar, conversar com Ele como a gente está conversando aqui. É como eu faço com Ele. Eu conto as coisas, eu converso, eu tenho Ele como meu amigo e eu tenho certeza que Ele me mostra. Não é, às vezes, tem que ter uma revelação, um sonho. Não, gente, é nos detalhes. Tenta observar os detalhes da sua vida. E nesses pequenos detalhes que quando você olha e fala, caramba, isso resolveu. Hoje, obviamente, como eu falei, né, a maturidade chega para a gente consegue hoje enxergar de uma outra forma, mais fácil. Quando eu era jovem lá atrás, eu tive uma família que me passou essa base, que me acolheu. Então, hoje eu me sinto forte para poder falar sobre isso. Mas se você é novinha, está com seu filhinho pequenininho e se sente desesperado, se sente sem acolhimento, não. Para, respira, conversa com Deus, saiba que amanhã é um outro dia, não tenta resolver as coisas no ímpeto, na raiva, no desespero, que eu acho que isso é a pior coisa que tem. Acho que se eu tiver falar, qual é o seu arrependimento de um dia ter resolvido alguma coisa chateada, chorando, aquilo não é legal. Para, senta, olha para o seu filhinho e fala, não é esse caminho, vamos esperar. Espera 2, 3 dias e resolve. Tenha paciência, tenha calma. E tenha certeza que não cai uma folha se Deus não quer. Então também não precisa ficar aflita. Não. Se era para acontecer, se aconteceu, porque era para acontecer. Nada, nada, nada acontece pelo acaso. Tudo tem um porquê. E hoje eu olho ali para trás, todos os detalhes da minha vida, tudo quando eu olho, caramba, aconteceu isso para poder fazer isso, aconteceu aquilo para eu fazer aquilo. Gente, é tanta. Quando você vê a coxa está toda feita e muito bem feita quando você se deixa ser dirigido, e não a gente ficar agindo só nos nossos ímpetos, do conselho dos outros. Gente, tem tanta gente que quer vir dar conselho e a pessoa nem sabe o que a gente está passando e você fala, nossa, será que eu devia ter feito isso? Calma. Eu acho que é o que eu posso dizer, que hoje eu tento, sabe, viver desse jeito, assim, de ter essa paciência, de ter essa calma, de esperar as coisas se resolverem. E não pense que foi a minha vida, há 2 anos atrás, eu infartei. Então, eu passei por uma prova assim, gigantesca, que a pessoa não é obesa, a pessoa malhava, a pessoa é desse jeito que vocês estão me vendo. Infartou por quê? Minha coronária rasgou, sem explicação nenhuma. E aí, eu me vi na cama de hospital falando, meu doutor falou, vou ter que parar seu coração para fazer uma ponte de safena, não sei se você volta. Era uma semana do Dia das Mães, vou deixar sua família entrar, seus filhos entrarem, porque não sei o que vai acontecer. Nossa, a mulher é um monstro de história, Deus do céu. Gente, é muita história, meu Deus do céu. Muda a vida, mudou já a minha. A sua história. Você sorria aí já melhora, entendeu? Aí você já sorria, aí eu falei, não, tá tudo bem, vamos embora, com a dor no coração, viu, gente? Que a gente chora sozinha. Sim. Chora e conversa com Deus, eu falo um monte, não pensa que eu sou educada com Deus, não. Eu sou brava às vezes, falo, olha. Não, mas eu falo para você, olha só, quando você está aqui porque Deus quis. Sim. E eu falo para Deus, eu preciso que Deus coloque pessoas na minha vida que tu queira. Pessoas que vão me deixar, que vão me elevar, sabe? As histórias delas me aproximam de Deus. E eu fico maravilhada, porque, tipo assim, ó, cara, olha a história da mulher. Olha a história da dentista. Olha só a mulher que vai cuidar do dente do seu filho. Você sabe que ela tem contato com Deus, sabe? Quem tem contato com Deus tem muito cuidado em tocar nas pessoas. A verdade é essa. E principalmente uma criança atípica, uma criança que, tipo, é um anjo de Deus na nossa vida, né? Então é uma responsabilidade muito grande. E a gente está feliz demais com a sua participação aqui. Eu também. Eu fico muito feliz por ela
ter compartilhado alguns momentos da vida, da sua vida. Eu não imaginava, confesso. Mas não assim, é doida, não. Mas é uma história maravilhosa. Tem conteúdo, a gente tem conteúdo. Você tem conteúdo. Parabéns pelo conteúdo. Não precisa, porque a gente, nós que somos mães, acredito eu que típica, é um elo muito forte que a gente tem com nossos filhos, mas quando enxergando você falar da sua vida, falar da Júlia, da forma que você fala, gente, a gente tem certeza todo dia que foi Deus que colocou essas crianças na vida da gente. Porque sem elas a gente não seria nem a metade do que a gente se torna todos os dias, né? Então, eu sou muito agradecida. Eu quero agradecer a você por estar aqui com a gente, compartilhando. Ela vai estar aqui fazendo episódio com a gente. Você já vai escutar, vai saber muita coisa da vida dela, mas assim, é muito interessante as pessoas saberem o propósito de você estar ali dentro de um consultório, mudando vidas. Sabe? E de verdade, o podcast vai estar sempre aberto aqui para você. Vim fazer conteúdo, vim falar de você, falar de dentista, falar de tudo, mas assim, com um propósito muito maior, alcançar pessoas. Alcançar pessoas, e a gente vai acabar de finalizar, porque a mulher tem muito conteúdo. Eu agradeço de verdade. Muito obrigada pela parceria. E a gente vai estar falando aqui da Reabilitare. O nome da clínica é Espaço Interativo Reabilitário. Fala o Instagram. @Spaco, aí você tira o seu cedilha lá, Spaco Interativo Reabilitário. Aí vocês vão ver eu lá, que eu gosto também de Ela fica com aquelas roupinhas coloridas, é uma maravilha. Faço dublagem. Gente, e aqueles brinquedos que eu adoro. Mas assim, de verdade, muito agradecida. Gratidão, a palavra que realmente eu preciso falar para você. E imagina as pessoas que não vão estar gratas ouvindo sua história. Tomara. Deus abençoe sua vida. Né, de uma pessoa a gente vai ficar feliz. Poder ajudar uma pessoa a gente vai estar muito feliz. Uma pessoa, você já tocou o meu aqui, eu tô tocando na pessoa aqui, ó. Tocando. Já tô muito feliz. Você já tocou nossa vida. E vai tocar outras vidas. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida. Continue com esse propósito. E vá lá, minha filha, leve seus filhos na clínica, pelo amor de Deus, porque o Cauê vai. O Cauê agora não vai largar ela. Agora a questão é, porque você faz a vontade de Deus e flui. Pronto, flui. E eu vou desligar a câmera. E aí aproveita, manda beijo para seus filhos, para todo mundo aí. Beijo para o meu maridão, que eu falei bastante dele hoje. Cisne, te amo. Lívia, Vitória, minha filhinha, já está com 18. Meu menino, Luiz Vinícius, de 10 anos. E minha mãe e meu pai, que eu falei, é o amor da minha vida, minha base, que é minha base sólida são eles. Eu amo muito meus irmãos também. Muito obrigada, né, por estar aqui. Um beijo para todos que nos assistiram, viu, gente? Muito obrigada por essa oportunidade. E estamos nós aqui, gente, falando. Meu Deus.